Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo tranquilo, na boa. Aquela quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023. João, eu acho que durante a noite alguém hackeou a sua conta do Twitter, cara. Porque publicaram uma mensagem dizendo que no seu nome, né? Dizendo estou bêbado. Eram tipo 4 horas da noite, 4 horas da manhã, enfim. Que isso, cara? Quem hackeou a sua conta, cara? 4h55, Quatro e 4h55 da cinquenta e cinco. manhã. Não, eu acordei às 2h20 da manhã para acompanhar a luta árdua do Vasco contra o rebaixamento. E, obviamente, que eu não fui dormir depois. Estava exatamente bêbado, não, também são umas 3 cervejas, mas beber de barriga vazia no meio da madrugada não Deixa é bêbado. muito. Pois é. Deixa você um pouquinho alterado, um pouquinho tontinho só, mas enfim, valeu a pena ter acordado. É a luta do Valeu, fuso né? horário, é a luta do fuso horário aqui para quem quer acompanhar o time em momentos decisivos. Enfim, espero não ter que acompanhar de novo de madrugada num momento tão tenso como esse, que no final você só se sente aliviado, não fica exatamente feliz. Mas enfim, valeu, dessa vez valeu, outras vezes nem tanto assim, mas enfim, a última vez É que tinha isso. valido a pena mesmo acordar assim de madrugada foi em 2011, faz muito tempo, quando eu estava no Porra. exército ainda aqui. Pois é, consegui a liberação, uma vez por semana eu tinha liberação da base para voltar para casa, e eu negociava que o dia de voltar fosse às quartas-feiras para ver os Jogos da Copa do Brasil. E aí me botaram, Marquinhos, vou contar essa história, me botaram de guarda no dia da segunda final. E eu já tinha avisado pro meu comandante que eu não ia fazer guarda aquele dia, já pedido porque o meu time jogava final e eu não ia perder de jeito nenhum. E me botaram de guarda. Eu falei para ele, olha só, eu não vou fazer, eu já tinha te falado. Aí ele falou, pô, mas te botaram, como é que a gente faz? Eu falei, isso é problema teu, porque se eu ficar de guarda, eu vou sair, e nem que quando eu voltar, você me bote na prisão. E aí ele negociou lá e me liberou no dia da minha guarda. Enfim, aí outra vez, na quinta-feira eu fui virado para base, mas aí quinta-feira eu ia virado e na sexta e aí na quinta de tarde eu já voltava para casa para passar o fim de semana, então fui feliz. Vascão, Virei à noite, Vascão acima de tudo, pô. enfim, assim, eu vou te falar que acordar de madrugada para ver jogo é uma coisa que não tinha acontecido nos últimos anos. Mas enfim, ontem eu fui. Ontem eu fiz isso e valeu. Então tá aí, agora acabou o futebol, acabou o ópio do povo, voltamos a se Agora concentrar somente na começa guerra. um período triste, né, do ano, que é É, o mês de dezembro, de janeiro sem futebol, é e bem ainda mais quando deprimente. você tem guerra, né? Enfim, Mas tem guerra. Pois é, aí a gente vai ter que se concentrar só nessa realidade triste, já que a pois outra é. realidade pelo menos me aliviou um pouquinho. Acabou o ópio, acabou o ópio. Bom, é É. isso. Vamos então para o nosso primeiro bloco para a gente falar da guerra. Isso aí, gente. Completando agora 2 meses de guerra, exatamente no dia 7 de outubro, começava a guerra, depois do maior ataque terrorista, né, já sofrido aí por Israel, que deixou mais de 1.200 pessoas mortas, a grande maioria deles civis. Guerra começou, tivemos aí um período de cessar-fogo, né, uma semaninha de cessar-fogo que acabou há uma semana atrás, onde cer- cerca de pouco mais de 100, né, prisioneiros reféns do Hamas, né, que foram sequestrados aqui de Israel, foram libertados e pouco mais de 130 ainda se mantém sob o controle lá do grupo, né? Muito se fala, a gente tem se comentado essa semana aqui sobre os reféns, a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Mas, enfim, o cessar-fogo acabou, a guerra voltou aí a todo vapor. Israel tentou não, na verdade, né? O exército implementou uma nova começou no reinício da guerra, Israel invadiu a parte sul da faixa de Gaza. Não, quando começou o cessar-fogo, né, já estava tendo boa parte do controle da parte norte, né, que já estava praticamente vazia ali de cidadãos palestinos. Israel entrou na parte sul, já controla todo o centro da cidade de Khan Younis, que é a segunda maior cidade da faixa de Gaza e onde boa parte dos reféns foram libertados, né, foram filmados ali, inclusive uma das praças em que o Hamas usou para fazer as suas gravações ali libertando os reféns, ela agora já está sob o controle do exército de Israel, e é isso que a gente tem visto. A crise humanitária aumenta absurdamente em Gaza, uma guerra de proporções desproporcionais, na verdade, né? Eu acho que
cada dia que passa, o que a gente vem falando, né, do Nakba e de todo o desespero que está acontecendo, só fica mais claro. As pessoas agora, na região sul de Gaza, estão sendo obrigadas a fugir como se fossem andando, como se fossem andando de uma, sabe aquele jogo, né? Jogo de criança que você tem ali, constrói vários, coloca vários círculos e a criança tem que ir correndo de um círculo para o outro e entre os círculos, né? Ela pode ser pega. E é mais ou menos isso que os palestinos estão fazendo hoje em Gaza, tentando correr de um lado para o outro para fugir dos bombardeios indiscriminados, né, de Israel. Chegamos aí a mais de esses números publicados por Israel, chega a 15 mil mortos, e pelo Ministério da Saúde palestino, um pouco mais de 16 mil mortos, e cerca de 7 mil desaparecidos ainda soterrados, ou seja, possivelmente mortos. Cerca de 60%, né, isso foram dados da ONU, 60% dos prédios da faixa de Gaza foram bombardeados, a maioria deles destruídos completamente, outra parte dentro ainda desses 60% também destruídos parcialmente, o que vai impedir, né, essa população de voltar ao local. Enfim, situação feia, João, situação crítica. Hoje saiu aí no Twitter, eu estava vendo um vídeo que eu vou publicar já já, da fila para receber alimentos em Gaza, no sul de Gaza, simplesmente milhares de pessoas amontoadas, porque não tem comida, porque não tem água, porque já começam a ter doenças também, e a gente não sabe, chovendo aqui, nos últimos 2, 3 dias a gente teve chuva aqui em Israel, ou seja, a situação está ficando cada vez pior ali na faixa de Gaza. Junto a isso, a gente vê a pressão aumentando, né, para que essa guerra acabe logo, para que o avanço, né, israelense na faixa de Gaza termine o quanto antes, e a gente vê também no Líbano o aquecimento ali da fronteira a cada dia que passa. Houve vários ataques essa semana também, e no dia de hoje, inclusive, um cidadão israelense foi morto por um míssil antitanque, que é a principal arma que tem sido utilizada pelo Hezbollah aí desde o início da guerra. E também, né, nessa semana, como não podia deixar de ser, no dia de ontem, teve um míssil que saiu aqui de Israel para interceptar mais um míssil lançado pelas milícias Houthi lá do Iêmen, a mando do Irã. E aí, João, que outras informações a gente tem dessa semana extremamente conturbada aqui em Israel, cara? Bom, vamos lá. Você deu algumas aí, talvez eu me repita em algumas delas, mas são relevantes para a gente poder enfatizar um pouquinho. Israel alega, e enfim, a Secretaria de Estado dos Estados Unidos também, que o cessar-fogo ele estava acordado que ele prosseguisse até o sábado às 7 horas da manhã, mas na sexta-feira os primeiros foguetes do Hamas começaram a ser disparados contra o território israelense. Israel alegou que o Hamas rompeu o cessar-fogo que estava sendo negociado até o dia seguinte, enfim, em troca da liberação de mais reféns. O Hamas ainda tem sob seu controle, segundo o exército israelense, 13 mulheres e 2 menores, entre eles um bebê de 10 meses. Hein? E, enfim, esse outro dia, esse último dia de cessar-fogo, pelo menos até então, ele deveria ser em troca pelo menos de parte dessas mulheres e desses menores, né? Uma vez que a cada 10 novos liberados pelo Hamas, você teria um dia mais cessar-fogo. E outros 30 liberados por Israel. Segundo a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, eles cogitam, eles supõem que o fato do Hamas não ter liberado essas reféns é porque a situação na qual elas se encontram de saúde, ou se é que estão com vida, né? Ou enfim, com marcas de tortura ou de outros tipos de violência, enfim, poderiam soar bastante negativas para o grupo. Eles estão supondo isso, não tem nenhuma prova, foi o que foi divulgado, enfim, diretamente pelo governo norte-americano, não é fontes que falaram em off para jornalistas, e a gente não sabe se é verdade ou não, embora resulte um pouco curioso que o Hamas estivesse falando em avançar o acordo do cessar-fogo para depois envolver trocas também de homens adultos, e de repente tenha parado e rompido o cessar-fogo. O Hamas não admite em voz alta que foram eles que romperam o cessar-fogo, mas os primeiros ataques na sexta-feira de manhã vieram do Hamas. Okay? Enfim, e aí o exército israelense apresentou o seu novo plano, né, que é de dividir a parte sul da faixa de Gaza em várias microzonas, e eles vão avisando em cada microzona para as pessoas deixarem suas casas, que eles vão fazer atuações ali, e posteriormente eles deixam de atuar nessa zona e passam para outra. Né? Nessa situação, o norte da faixa de Gaza ele já está... nessa semana eles conseguiram combater
e eliminar a última fortaleza do Hamas que não seja subterrânea, a última base, o último foco de resistência do Hamas que não era subterrâneo. A maioria dos combatentes do Hamas enfim, presentes no norte da faixa de Gaza já foram eliminados, já foram executados pelo exército israelense. E agora eles partiram para a região de Khan Yunis, que é, se não me engano, a terceira maior cidade da faixa de Gaza, a cidade, enfim, mais populosa do centro do país, que tem um campo de refugiados bem próximo a ela, onde cresceram o Mohammed Daif e o Sinwar, que é o Mohammed Daif é o chefe do braço armado do Hamas em Gaza, e o Sinwar é o líder do Hamas em Gaza, enfim, de maneira geral. E o planejador do ataque do 7 de outubro, executor, né, planejador, eles cresceram nesse campo de refugiados e além de ser simbólico, enfim, você desarmar o Hamas ali, você destruir o Hamas nessa região, o Tzahal, né, as forças de defesa de Israel ainda estão atrás dessas duas personalidades aí do Hamas, esses dois líderes do grupo, que pode ser que estejam ali, embora a gente tudo leve a crer que eles estejam muito bem protegidos. Okay? Enfim, então os ataques eles estão sendo executados ali. A ONU fez diversos alertas sobre uma situação de colapso humanitário na faixa de Gaza. A gente está se aproximando do inverno, temporada de chuvas, uma grande população concentrada na parte sul. Com os ataques do exército israelense na parte sul, pode haver um colapso humanitário, com epidemias muito cruéis, com todo tipo de problema. A gente sabe que está entrando ajuda humanitária, mas agora num nível, enfim, numa quantidade muito menor que estava durante cessar-fogo. E o que fez com que o próprio Netanyahu dissesse que, caso haja uma situação de epidemia, obviamente a guerra vai ser interrompida. Okay? Eu vou voltar nisso daqui a pouquinho. Enfim, Israel desenvolveu um método para combater os túneis do Hamas, que envolve o uso de água do mar Mediterrâneo através de 5 navios com capacidade de absorver centenas de milhares de litros do mar e inundar subterraneamente os túneis, forçando os combatentes do Hamas a subir para a superfície, sendo mais fácil encontrar com eles e executá-los. Okay? Seria uma estratégia muito boa, né, para você tirar essas pessoas dali de baixo, se não fossem 2 poréns. E esses poréns, obviamente, em proporção, ok? Um deles é um porém que interessa ao próprio exército israelense, que é saber que isso pode comprometer as vidas dos reféns israelenses, que a grande maioria deles está concentrada, está escondida em túneis, né, subterrâneos. Então eles podem morrer afogados ou eles podem subir para a superfície e serem mortos pelo Hamas ou serem mortos pelos próprios bombardeios do exército israelense. E o outro porém que os Estados Unidos levantou objeção a esse plano é que essa inundação dos túneis pode causar um dano na infraestrutura das construções em Gaza, de maneira geral, e ser responsável pela destruição de vários edifícios na região. Okay? Além do que o Tzahal, o exército de Israel, não tem informação suficiente para saber sobre todo o mapeamento dos túneis na faixa de Gaza, o que faria com que essa operação não durasse 3 dias, assim, pelo menos algumas semanas. Okay? Um relatório, se não me engano, do Wall Street Journal, na verdade, uma informação foi divulgada que no 8 de outubro, no dia seguinte, logo no primeiro dia, no segundo dia da guerra, um foguete do Hamas teria acertado uma usina nuclear no centro de Israel e causado dano ali, inclusive permitindo um escapamento de material radioativo, o que teria sido contornado por Israel de maneira bem rápida, mas não é uma coisa que acontece todo dia. Okay? Obviamente que Israel não confirmou a informação, também não negou, okay? Mas não é qualquer coisa. Okay? E a última informação que a gente tem é que Israel alertou os países árabes aliados, de alguma maneira, né, sobre a criação de uma zona tampão em parte da faixa de Gaza. Ou seja, que isso vai ser parte da solução do conflito a curto prazo, que é estabelecer um corredor entre as zonas habitadas de Gaza e a fronteira com Israel, no caso, que será comandada pelas forças militares de Israel. Obviamente que isso não é aceito pela comunidade internacional, mas Israel deu o primeiro passo para que isso possa ser executado, que é avisar os aliados dos países árabes. Nos combates dessa semana morreram alguns soldados, alguns oficiais, e no dia de hoje, um dos soldados que morreu foi um soldado de uma unidade de elite das forças de comando da reserva, né, um reservista convocado de 25 anos, chamado Gal Eisenkot, que é filho do ministro sem pasta do governo Gadi Eisenkot, que é do partido do Benny Gantz, do campo republicano. Gadi Eisenkot é o ex-chefe das Forças Armadas de Israel.
Ele foi chefe das Forças Armadas, se não me engano, entre 2015 e 2019. Recentemente entrou para a política, no partido do Benny Gantz. Ele hoje é ministro sem pasta, porque o partido dele ingressou no governo de maneira crítica, somente para apoiar os esforços da guerra. Ele, no caso, é membro, inclusive, do gabinete de guerra reduzido, de onde só são membros 6 pessoas. Ele é um membro com poder de voz, sem poder de voto, e ele estava na faixa de Gaza, na verdade, na fronteira com a faixa de Gaza, numa base militar, acompanhando por vídeo os combates onde o filho dele estava, e foi avisado no momento que o filho dele foi ferido em estado grave, e pouco tempo depois ele foi avisado que o filho dele faleceu. O enterro vai ser amanhã, na sexta-feira. Quando você estiver escutando esse podcast, muito provavelmente já vai ter acontecido, às 11 horas da manhã de Israel. Todos os políticos no país, inclusive Netanyahu, mandaram condolências, dizendo que o Gal era um herói, morreu como um herói. Nada conforta, obviamente, a dor do Gadi Eisenkot. E isso tudo acontece numa semana em que o jornal Haaretz divulgou a informação que o ministro do Exterior, Eli Cohen, mandou emitir passaportes diplomáticos para todos os ministros do Likud, do governo, inclusive, não inclusive, além deles, para o filho do Netanyahu, Yair Netanyahu, passaporte diplomático que permite ele, enfim, viajar para diversos países, inclusive alguns com os quais Israel não tem relações, sem passar por fila, com direitos especiais. O filho Yair Netanyahu, que ficou nos Estados Unidos muito tempo e voltou para Israel somente recentemente e não se apresentou ao exército. Ele não foi convocado, né? Mas ele também não se apresentou ao exército como voluntário. Enfim, tirou uma foto numa unidade do serviço de salvação, né, um serviço médico, no departamento de ajuda por telefone, do voluntariado que ele está fazendo. Quem tira foto, em geral, quer mais mostrar que está fazendo do que realmente está fazendo, para mostrar que está fazendo alguma coisa ali, mas não se alistou, não buscou servir. Enquanto isso, os filhos de vários outros parlamentares e ministros estão servindo, entre eles do Eisenkot, que tragicamente morreu no combate, como um membro da unidade de elite ali. Inclusive, o filho mais velho do Netanyahu não é combatente, ele serviu na inteligência. Bom, essas são algumas das informações que a gente viu. Ele serviu combatendo, inclusive, no norte da faixa de Gaza, o Gal Eisenkot, e, enfim, é mais uma notícia trágica que, obviamente, vai gerar uma comoção grande, né? Ele agora, o Gadi Eisenkot, faz parte de um grupo importante na sociedade israelense, lamentavelmente importante, que é do que a gente chama de Mishpachot Shkolot, cuja tradução seria famílias enlutadas, né? Famílias que perderam parentes em guerras. O próprio Benjamin Netanyahu faz parte desse grupo, uma vez que o irmão dele, Yonatan Netanyahu, também caiu numa guerra, no confronto, na verdade, na operação Entebbe, que resgatou os israelenses sequestrados por um grupo terrorista e levados para Uganda, em 1977, e ele foi membro da unidade de elite, no caso, que foi resgatar esses sequestrados com muito sucesso. Eles conseguiram resgatar todos os sequestrados, tem filmes sobre isso, alguns bons, outros nem tanto, e ele foi o único soldado israelense que morreu nessa operação, que foi comandada, entre outros comandantes, pelo Ehud Barak, que foi primeiro-ministro israelense também, entre 99 e 2000. Enfim, então fica o registro dessa notícia trágica da morte do filho do Gadi Eisenkot, e os caminhos para os próximos passos. Por que a gente falou sobre o caso do colapso humanitário? O Blinken e a Kamala Harris estiveram aqui em Israel nas últimas semanas, e eles, aparentemente, porque são informações que não foram divulgadas de maneira oficial, deixaram claro para Israel que o relógio do tempo da guerra ele está passando muito rápido, e que a operação ela precisa ser mais eficiente, e o que se supõe é que essa guerra ela vai ter um período de duração, pelo menos na intensidade atual, mais ou menos até o Natal, de mais 2, 3 semanas. Até então, se vier alguma epidemia, uma forte crise humanitária, ou um grande número de mortes civis, a guerra vai haver uma pressão muito grande para a guerra ser interrompida, com uma possível mudança na posição norte-americana no próprio Conselho de Segurança da ONU. E para que isso não chegue até esse trágico momento para Israel, que é ver o seu principal aliado votando contra ou se abstendo numa eleição, numa votação que enfim, obriga Israel a parar com a guerra, é importante que Israel atinja pelo menos parte de seus objetivos de maneira rápida. Então, a gente tende a ver, nas próximas 2 semanas, uma intensificação de alguns ataques em algumas regiões cruciais da faixa de Gaza, que tendem a trazer um grande número de mortes também.
essa é uma suposição minha baseada nas informações que a gente teve. Agora é esperar para ver e torcer para que eu esteja errado. A guerra continua a todo vapor e aparentemente, né, pelo menos até agora, se os Estados Unidos não colocarem pressão, não, a gente não vê nenhuma movimentação, pelo menos dentro do governo e da sociedade israelense como um todo, né, para que essa guerra acabe. A não ser pelas pessoas que defendem o fim da guerra para que haja troca de reféns e tudo mais. Bom, e a próxima notícia do bloco é sobre as prisões israelenses. E a gente comentou, né, que quando os prisioneiros foram sendo soltos, a gente ouviu vários depoimentos de prisioneiros falando sobre agressões, maus tratos e torturas que eles sofreram na prisão, principalmente desde o início da guerra, né, que mudaram, as condições mudaram completamente. E, enfim, o próprio Ben-Gvir, né, foi se certificar que as condições estavam muito ruins para os prisioneiros. E essa semana foi divulgado pelo jornal Haaretz que, desde o início da guerra, 6 prisioneiros morreram em prisão israelense. Um número muito acima do normal, né, João? Principalmente se a gente levar em conta que 2 deles, na autópsia, apareceram ali com sinais de violência. Pois é, Marquinhos, a gente sabe, ok, que existem muitas denúncias contra os maus tratos a prisioneiros nos presídios israelenses, enfim, prisioneiros de segurança máxima, né? Não qualquer prisioneiro do país. Presídio de segurança máxima em Israel, leia-se, onde estão presos os palestinos. Hein? Alguns deles estão em prisão administrativa, que é sem saber qual é a acusação. Outros estão esperando o julgamento, né? Já sabendo qual é a acusação, e outros já estão julgados e condenados. Né? Obviamente, quem foi absolvido ou quem já cumpriu pena está libertado. Enfim, e a gente vai, inclusive, comentar no terceiro bloco sobre um caso de um desses libertados dentro do contexto. Mas, enfim, fechando esse parênteses, a gente, essa semana, foi publicado no jornal Haaretz, pela jornalista Agar Shizef, sobre essa notícia, né, que de 6 prisioneiros que morreram em um espaço curto de tempo nas prisões israelenses, e 2 deles com marcas de violência no corpo. Okay? Um deles morto no dia 16 de novembro, e o outro morto, se não me engano, no dia 18 de novembro. Okay? E são presos que não foram presos agora, depois de 7 de outubro. São presos anteriores, que um deles, por exemplo, estava desde fevereiro, já estava condenado por tentativa de homicídio, por tentativa de matar um policial, no caso, enfim, de Calquilha, da cidade de Calquilha, que é uma cidade na Cisjordânia bem próxima à cidade de Kfar Saba, onde eu morei, no centro do país, né? Separados pelo muro, obviamente, mas de vários lugares de Kfar Saba você vê Calquilha e o oposto também se aplica, e ele tinha marcas de violência física no corpo. Só que o corpo ele não foi... a família fez um pedido para uma autópsia, através do seu advogado, para uma autópsia local, e o Exército alegou que por causa da guerra, o serviço da cadeia, da prisão, alegou que por conta da guerra eles não puderam entregar o corpo a tempo para a família e detalhes da autópsia não puderam ser feitos a tempo, né? Então, eles não têm como saber efetivamente de que maneira essa pessoa foi morta, porque eles suspeitam que não foi por causas naturais, e essas marcas de violência seriam uma prova disso. Né? Enfim, a gente tem... Os casos estão todos escritos nessa reportagem, que está bastante interessante. Eu não sei se ela está disponibilizada na versão em inglês do Haaretz, se ela foi disponibilizada na versão em hebraico, saiu no dia 6 de dezembro, um dia antes de quando a gente está gravando esse podcast, hein? E é uma reportagem que vale a pena ser lida. Ela é uma reportagem com muita acusação, né? Enfim, agora elas casam muito bem com a política do ministro da Segurança Pública, o Itamar Ben-Gvir, né? Que está, desde o seu início, do seu mandato como ministro, prometendo piorar as condições dos presos palestinos nas prisões israelenses. Hein? Enfim, o que está acontecendo nas prisões israelenses é que ele está submetendo os presos, aparentemente, a situações de tortura, a situações de violência e de morte, o que é típico de uma ditadura, que é típico de um sistema sem lei. Que na Cisjordânia não existe democracia, e que na Cisjordânia, que é o sistema de ocupação israelense, ele é cruel, ele não é nem um pouco democrático, e ele oprime a população palestina, a gente já sabe disso. Agora, do momento que essas pessoas são levadas para presídios israelenses, além do absurdo que é o sistema, enfim, as prisões administrativas, as pessoas nem sabem pelo que elas estão sendo julgadas, a gente ainda tem a situação de que as pessoas estão sendo mortas na prisão. O serviço prisional em Israel, ele respondeu o seguinte, reportagem do Haaretz: de acordo com as ordens do serviço prisional,
A morte de um prisioneiro requer uma comissão de inquérito se não houver investigação por parte da polícia ou de outro órgão de investigação. No caso de todos os prisioneiros que morreram desde o início da guerra, os referidos exames estão sendo realizados e os procedimentos ainda não foram concluídos. Portanto, nessa fase, não podemos detalhar as circunstâncias das mortes. Ou seja, estamos investigando, o que é, enfim, complicado no momento que você já não liberou o corpo, né? E a resposta do porta-voz do Exército foi a seguinte: 2 residentes de Gaza morreram enquanto estavam em centros de detenção no centro do país. Um dos residentes morreu enquanto estava na instalação e o outro morreu durante sua admissão na instalação. Os 2 morreram devido a uma condição médica complexa antes de chegarem às instalações. Uma investigação está sendo conduzida sobre as circunstâncias de suas mortes. Toda reclamação levantada pelos advogados de defesa durante a audiência contra a violência ou violação dos direitos dos suspeitos ou acusados são registradas no protocolo da audiência e os casos apropriados são encaminhados em decisão judicial para apreciação do serviço de segurança e outros fatores relevantes. Ou seja, estamos investigando também, né? Enfim, o que a gente está vendo aqui na nossa frente é uma situação sobre a qual eles não querem falar de maneira clara no momento, mas que muito provavelmente vai dar ruim, porque uma pessoa morta com marcas de violência no corpo tem imensas chances de ter sido morta por conta da violência dentro do próprio presídio. Isso não pode passar incólume pela comunidade internacional. Isso não é uma coisa que você tem justificativa pela lei de guerra, né? Isso não é, você não pode argumentar proporcionalidade, não pode argumentar, enfim, que as pessoas morreram porque você tinha um alvo terrorista que ameaçava outras vidas. São pessoas que estavam na cadeia, hein? E comprovados que as pessoas foram mortas por vítima dessa violência, ou se a conclusão, ou se a comprovação for enfim, causa inconclusiva da morte, porque o corpo demorou muito tempo para ser examinado, isso merece que o ministro e que os responsáveis da prisão, pelo presídio, sejam julgados e condenados, porque isso é um absurdo. Isso é, enfim, totalmente absurdo. Nenhum país democrático no mundo permitiria algo assim. E, no caso, está acontecendo em Israel, sob nossos olhos, e a reação é zero, porque está todo mundo olhando para a guerra. E aí o Ben-Gvir pode fazer o que ele quiser nos presídios e aplicar a pena de morte, mesmo que a justiça não tenha feito. Ou seja, ele virou o juiz nesse caso. Um ministro psicopata, fascista, extremista religioso, também agora é responsável por executar penas. Okay? E penas de morte mais cruéis possíveis, pelo que a gente está vendo aparentemente, porque são através da tortura. Né? Enfim, eu não quero nem mais me estender sobre isso, porque é absolutamente revoltante o que acontece nos presídios israelenses. Acho que nem só o que acontece nos presídios israelenses, né? Eu acho que o Ben-Gvir, ele é a estrela dessa guerra. Ele realmente é o cara que está passando a boiada, né? A guerra acontecendo, ele simplesmente implementando a política dele, construindo fatos on the ground, né? Ali no terreno, que vão ser praticamente impossíveis de mudar depois da guerra, porque, obviamente, né? Ninguém do governo, que era do governo antes do início da guerra, vai abrir a boca contra ele. E o Benny Gantz continua fazendo o papel de palhaço do governo, né? Ele quer quer estar na direção da guerra a todo custo, e vira a cara para absolutamente tudo que está acontecendo e que o Ben-Gvir faz, né? Enfim, é realmente assustador essa força e toda a liberdade que ele está tendo para implementar a sua política, seja ela na distribuição de armas, né, para a população, porque desde que começou a guerra, né, ele começou a distribuir armas, distribuir porte de armas, inclusive, e para que isso fosse adiantado, esse processo fosse adiantado, ele nomeou 3 pessoas. Que é um assessor de gabinete dele, e simplesmente duas mulheres que não têm nenhuma relação com a questão de segurança e absolutamente nada, né? São duas pquidot. Como é que eu traduzo isso, João? É tipo funcionário público, né? Ele pegou ali 2 funcionárias públicas e colocou para que ajudem a fazer a distribuição das autorizações do porte de arma, né? Inclusive, essa semana, um cara do Ministério da Segurança, que é o responsável pelo controle de armas, ele pediu demissão justamente por conta disso. Ele falou, não tem, perdeu completamente o controle, eu não tenho nenhuma função aqui, o Ben-Gvir faz o que bem entende, ele está nomeando pessoas que não têm nenhuma qualificação para fazer o que estão fazendo, enfim, e ele pediu demissão, né? O que mostra aí a gravidade da situação. Inclusive, também, já que a gente está falando dele, teve um cara que ele publicou um artigo falando que ele foi impedido de. Ele não ele queria, ele, queria participar daquelas Kitot Konenut, né, que são os grupos de defesa
A gente falou deles há vários episódios atrás, né, que são grupos de 12 pessoas que eles ou eles funcionam dentro de pequenas colônias, né, vilarejos judaicos para proteger, ou pelas cidades, né? São grupos de defesa de até 12 pessoas. E um deles, ele falou, bom, eu quero fazer parte do grupo, mas ele não queria participar da cerimônia de entrega de armas, porque da entrega de fuzil, né? Porque eles andam com fuzil M16. E essas cerimônias, elas são feitas pelo Ben-Gvir, que ele vai lá, fotografa, filma, coloca nas redes sociais dele. E esse cara falou: não, cara, eu não quero receber a arma do Ben-Gvir. E ele não recebeu a arma, porque para você fazer parte do grupo de defesa, você tem que receber a arma do ministro da Defesa. Da Segurança Nacional, o fascista Benito Vieira. Realmente a estrela da guerra, e isso nos deixa muito preocupados. Bom, vamos então à nossa próxima notícia para falar aí da manifestação do Monte do Templo. É isso aí, gente. Eu publiquei, né? Eu fiz publiquei no Twitter que essa manifestação tinha sido liberada pela polícia para acontecer exatamente no dia de hoje, há poucas horas atrás. Era uma manifestação organizada por grupos da extrema-direita religiosa que tinham como objetivo entrar, inclusive, no Monte do Templo, né, na Mesquita de Al-Aqsa, né, não na Mesquita, na Esplanada das Mesquitas, né, que é controlado, obviamente, é a região, né, que é o maior barril de pólvora do Oriente Médio. Lembrando que a segunda intifada começou depois de que na época, né, era o Ariel Sharon, que era o líder da oposição em Israel, ele foi até o Monte do Templo e dali começou a segunda intifada, foi o gatilho ali, né, que estourou tudo. É o local mais conturbado que tem e é o símbolo hoje, é o principal símbolo do nacionalismo palestino. Né? Desde que o Monte do Templo, desde que a Jerusalém Oriental, né, e a Cidade Velha foi controlada por Israel, foi ocupada por Israel e anexada ao território israelense em 67, em junho de 67, o Monte do Templo, né, a Esplanada das Mesquitas, ela continua sob controle religioso da Jordânia, né, o Waqf, que é a instituição religiosa muçulmana, no caso de sede na Jordânia, é a responsável ali pelo controle da Esplanada das Mesquitas. Então, o que esses piromaníacos queriam era fazer uma manifestação saindo do portão de Damasco, que é um dos portões da Cidade Velha de Jerusalém, que é o portão que liga diretamente ao quarteirão muçulmano, ao bairro muçulmano da Cidade Velha. E é onde tem ali o centro na Cidade Velha. Assim que você entra, né, por esse portão, você já entra num grande comércio, num grande mercado, né? E do lado de fora da Cidade Velha, né, também é o centro da cidade de Jerusalém Oriental, o centro da cidade palestino, né, ali em Jerusalém. Enfim, é uma manifestação que acontece todo ano, na verdade, né, a manifestação das bandeiras, que ocorre no dia de Jerusalém, é também uma manifestação de supremacistas. Eles saem do mesmo local e não vão na esplanada das mesquitas, mas eles vão no Muro das Lamentações, que é embaixo, né, da esplanada das mesquitas. O objetivo dessa manifestação de hoje era fazer o mesmo percurso, só que ao invés de parar no Muro das Lamentações, eles queriam chegar até a esplanada das mesquitas, o que, sem sombra de dúvidas, causaria um problema gigante, o pau ia cantar, ia dar muito problema. Só que, enfim, como a gente está gravando o episódio às 10, agora são 10h30 da noite, recebi informações, estou vendo informações aqui, que a manifestação simplesmente foi cancelada pela polícia. Depois que a polícia deu total autorização para que essa manifestação acontecesse, o que gerou aí, né, enfim, todo mundo abismado que a polícia tivesse dado essa autorização. Ela simplesmente não criou problemas, deixou, né, teoricamente, teria deixado a manifestação acontecer, deu autorização para que a manifestação acontecesse, só que no momento em que os supremacistas chegaram para começar a marcha, a polícia simplesmente impediu que ela acontecesse e conseguiu aí dispersar todo mundo sem violência. Um ponto positivo, até porque, né, também coloquei isso, a gente discutiu isso, falando que nesse sábado, né, o Partido Comunista, o Hadash, queria organizar um evento, não um evento público, no caso, não um evento passeata ou manifestação, seria um evento em um hotel para se discutir o combate ao fascismo, né, e o que fazer depois da guerra, né, os desafios da esquerda para depois da guerra, e esse evento foi cancelado pela polícia, a polícia não deu autorização para que ele acontecesse. Não só isso, a polícia ameaçou o dono do hotel com sanções caso ele aceitasse receber o evento ali no seu
enfim, o seu negócio. João, o que eu quero dizer disso tudo é o seguinte, cara, chupa Ben-Gvir, que deve estar se rasgando, porque a polícia deu um golpe nele, né, cara? Na verdade, eu acho que a polícia foi pressionada para tomar essa decisão. E por quê? Porque no mesmo dia, a polícia ela proibiu uma manifestação, na verdade, uma reunião, não é nem uma manifestação pública, uma reunião, um encontro do Partido Hadash, né, que é um dos desdobramentos do Partido Comunista, né, que é um partido majoritariamente de eleitorado árabe, mas tem algum eleitorado judaico também. E eles, enfim, com base no que eles iam que essa reunião ia provocar incitação contra a guerra, o que já é absurdo, né? Para não dizer outra coisa. Enfim, então, o que de fato aconteceu é que essa proibição de uma reunião de um partido legal presente na Knesset, no momento que uma manifestação que de fato acirra os ânimos é permitida pela polícia, é um negócio tão absurdo, né? Sobretudo sob o argumento que eles estavam alegando, que você não tinha nenhuma razão, você não tinha como convencer, por exemplo, os Estados Unidos de que isso é razoável, né? Os Estados Unidos que essa semana anunciaram que os Estados Unidos agora eles liberaram os israelenses de visto, né? Um pouco antes da guerra, para entrar no país, depois de um processo muito longo de negociação entre os dois países, eles anunciaram que eles vão exigir vistos de colonos que tenham passado violento, né? Então, eles já declararam diversas vezes que estão preocupados com a violência dos colonos contra os palestinos, e num caso como esse, você não tem como justificar nada. Então, a polícia, é melhor que a polícia proíba os dois logo. E aí, enfim, que os Estados Unidos não vão ligar muito para a proibição de uma reunião do Partido Comunista Israelense, não vão. Mas se isso acontece, enfim, no mesmo momento que uma manifestação de extremistas querem gritar em frente às planadas das mesquitas de que o monte do templo é nosso, isso é acender enfim, acender um fósforo no barril de pólvora, né? E, enfim, aí a polícia ela teve que fazer isso de maneira bem discreta e proibir essa manifestação ali. O Ben-Gvir, ele já estava muito irritado essa semana porque o Ministério da Defesa ele emitiu a terceira detenção administrativa, que é aquela que você não... a mesma que existe para os palestinos, né? Para um colono sem dizer pelo que ele está sendo preso, né? É uma prisão preventiva sem que o acusado saiba do que ele está sendo acusado, que é uma coisa antidemocrática, né? E ilegal, exceto em situações de guerra. E essa foi a terceira de um colono, né? Não precisa nem dizer quantos palestinos foram presos sob o mesmo argumento. E o Ben-Gvir esperneou, deu um chilique, disse que o ministro da Defesa ele está se confundindo entre quem é o amigo e quem é o herói, né? Enfim, obviamente chamando esses colonos de heróis, né? E ele esperneou com isso, esperneou também contra o gabinete reduzido, dizendo que eles estão atuando de maneira contrária aos interesses nacionais e fortalecendo o Hamas, enquanto eles deviam estar protegendo a população israelense, etc, etc. Mas o fato é que o Ben-Gvir, ele de dentro do governo, incita contra o governo, e nem ele se demite, né? Já que ele é tão oposição ao governo, porque ele não se demite, e nem o Netanyahu demite ele. Por quê? Porque para os dois a situação é confortável. O Ben-Gvir está fazendo campanha de dentro do governo, para a base extremista dele, né? Dizendo que esse governo não é bom o suficiente, mas ao mesmo tempo ele não sai dali porque ele está distribuindo arma, porque ele está tentando ajudar enfim, a base dele a não ser presa, a não se ferrar mais enfim, do que poderia estar se ferrando se ele não estivesse ali. E o Netanyahu não demite ele porque ele tem medo de quando acabar a guerra ele perca o governo, né? Tem medo porque isso é certo. O Netanyahu demite o Ben-Gvir, acabou a guerra, acabou o governo. Então, fica a situação ridícula de que tem um partido fazendo oposição de dentro do governo, como se não tivesse acontecendo nada de estranho, né? Mas, enfim, sobre política a gente vai falar melhor no próximo bloco. Eu só não sei até que ponto a polícia foi pressionada para cancelar isso, para cancelar essa manifestação por conta dessa outra manifestação do Partido Comunista. Até porque isso já aconteceu no passado, né? A polícia impediu a manifestação duas manifestações que o Hadash queria fazer, né, na cidade de Umm-el-Fahem e Sachin. A polícia prendeu os líderes, né, da comissão, né, árabe, Comissão Nacional Árabe, que foram fazer uma manifestação de até 50 pessoas que não precisa da autorização da polícia, e só houve uma manifestação, só foi permitida, né, uma manifestação depois que o Hadash, Partido Comunista, foi ao Supremo Tribunal de Justiça, e aí o Supremo Tribunal de Justiça permitiu a manifestação, e aí, enfim, eu fui e falei das condições, né, que a manifestação aconteceu. Lembrando que nesse mesmo período também aconteceu em Tel Aviv uma manifestação da direita
pedindo, né, a reocupação da faixa de Gaza, a limpeza étnica, aquela coisa toda. Eu, particularmente, não acredito que a polícia, que alguém tenha colocado pressão na polícia para que isso não acontecesse, os Estados Unidos e tudo mais. Eu acho que realmente foi eles sabiam que aquilo ali poderia causar um barril de pólvora, entendeu? E eu acho que essa pode ter sido uma tática da polícia, ele simplesmente falou, ó, vamos fingir que isso vai acontecer, porque se eles tentam bater de frente com o Ben-Gvir, aí podia ser diferente. Se a polícia vir e falar assim, não, a gente não vai deixar essa marcha acontecer, aí eles poderiam criar um atrito com o Ben-Gvir que eles não queriam. Só que agora eles simplesmente evitaram, cortaram, sem avisá-lo, obviamente, e agora ele vai ter que entubar isso aí, entendeu? Eu acho que não tem nenhuma relação com o fato de não acontecer um evento do Hadash no futuro. Até porque, como a gente falou, né, é um evento dentro de um hotel, né, não era uma manifestação, né, não era absolutamente nada. Eu acho que qualquer evento que seja organizado pela comunidade, pela população árabe de Israel vai ser vetado pela polícia, porque o que eles dizem é que pessoas que vão nesse evento vão fazer discursos, vão incitar em seus discursos. Essa é sempre a alegação da polícia para evitar. Mas enfim, é isso. Pelo menos esse aí de hoje, os fascistas vão ter que entubar. Bom, vamos então à nossa próxima notícia, João, já que como saiu saiu, né, no jornal The Marker essa semana e você fez um fio explicando no Twitter, o Hamas pode ter faturado aí bilhões na Bolsa de Valores, porque, enfim, ele sabia o que ele ia fazer e, por conta disso, ele pôde vender ações e comprá-las depois a um preço muito mais barato. E aí, cara, dá para ficar rico se você souber que vai fazer um ataque terrorista desse tamanho, né? Pois é, Marquinhos, o que aconteceu foi o seguinte: dois professores da Universidade de Colômbia e da Universidade de Nova York, né, eles receberam um levantamento da FINRA, que é a agência responsável por fiscalizar a compra e venda de ações na Bolsa de Nova York. E eles perceberam que houve um short, que é como a gente chama, uma transação dessas que você vende um número muito alto de ações no mesmo dia, para depois recomprar essas ações quando elas desvalorizam. Okay? E isso é uma procedência muito arriscada na Bolsa de Valores, porque do mesmo jeito que essas ações elas podem desvalorizar e você comprá-las depois por um preço barato, por um preço baixo, elas também podem valorizar e você perder muito dinheiro. Então, em geral, quem tem um grande número de ações de uma empresa, eles só vendem de uma empresa ou de várias empresas, de um pacote, como é o caso do ACE, que é o sobre o qual a gente vai falar agora. Em geral, essas pessoas só tomam decisões assim quando eles têm alguma informação que os faz crer que essas empresas com ações na Bolsa elas vão ter uma queda muito grande. E o que aconteceu foi o seguinte: no dia 4 de outubro, houve um short muito grande de um pacote das maiores empresas israelenses, incluiu a Checkpoint, incluiu o Banco Hapoalim, o Banco Leumi, a Teva, né, e outras das 10 maiores empresas israelenses com ações na Bolsa de Nova York. Houve uma venda de bilhões de dólares dessas empresas, quando as ações desse pacote custavam $56. E no dia 11 de outubro, se não me engano, as ações dessas empresas já estavam valendo $46. Já teve uma queda de 17% no valor dessas ações. E se alguém fez essa transação, né? Alguém fez essa transação, as pessoas arrecadaram bilhões, porque elas venderam essas ações por um preço, depois recompraram as ações por um preço muito menor, elas continuam donas dessas ações, e praticamente sem fazer nada, elas tiveram um lucro gigantesco. Enfim, e aí por que eles chegaram nessa conclusão? Eles pegaram essas informações, acharam muito estranho que no dia 4 de outubro isso tenha acontecido. E eles foram nos últimos 15 anos anteriores para ver quantas vezes isso tinha acontecido. E eles registraram que foi muito, muito poucas vezes as ações dessas empresas israelenses, da ACE, desse pacote, eles tinham sido... houve uma venda maciça tão grande dessas empresas por um mesmo acionista, enfim, nessa intensidade. Okay? Uma dessas vezes foi no dia 4 de abril. Foi no dia 1º de abril. E outras vezes que aconteceram vendas razoavelmente parecidas foram foi na época da Corona, quando empresas assim no mundo inteiro, né, perderam valor, né, e mesmo assim o short não tinha sido tão grande, ou a venda dessas ações não tinha sido tão grande, e eles foram cruzar essas informações. E eles
eles averiguaram com todo o período agora recente, fizeram essa comparação do processo de reforma judicial, se havia um temor relativo, foram até o dia que o Netanyahu demitiu o ministro da Defesa, que foi o momento de maior crise no processo da aprovação da reforma judicial, né, uma demissão que acabou não acontecendo no final das contas, e viram que nem naquele momento isso tinha acontecido, e eles descobriram que somente no dia 1º de abril isso tinha acontecido. O que o dia 1º de abril tem em comum com o dia 4 de abril? É que o dia 1º de abril era poucos dias antes da data na qual o Hamas estava planejando fazer um ataque semelhante ao que fez no dia 7 de outubro, mas que abortou de última hora por conta do reforço da segurança israelense na região da faixa de Gaza, porque era a festividade de Pessah, né, que a gente chama da Páscoa judaica, né, que é o dia que os judeus comemoram a saída do Egito. E como a gente sabe que o Hamas tinha esse plano, porque os terroristas capturados, presos pelo exército israelense, desses que entraram em Israel no dia 7 de outubro, vários deles deram declarações dizendo que enfim, movimentações parecidas com essa, de uma preparação para uma operação semelhante, foram feitas para o dia 1º de abril. Enfim, então, naquele mesmo momento houve essa venda, e essa compra depois, e o fato é que aconteceu também no dia 4 de outubro. O que nos leva a crer que quem fez essa venda, muito provavelmente foi o Hamas. Ah, mas por que o Hamas e não alguém, enfim, que também soubesse a informação? Qual é a questão? É que, aparentemente, ninguém mais, além do Hamas, tinha essa informação. Okay? Por quê? Por que eu digo isso? Porque a gente sabe, né, de acordo com informações da inteligência israelense e da inteligência americana, que membros do alto escalão do governo iraniano e do Hezbollah se mostraram perplexos no dia da ação, sem saber o que estava acontecendo. Okay? A gente sabe que a inteligência israelense não conseguiu captar o fato de que ia haver uma ação naquele dia. Ah, mas Israel não sabia que o Hamas estava se planejando para isso? Sim, a gente vai ter um episódio especial falando sobre isso, lançado essa semana. Né? A gente sabe que Israel sabia e tinha bastante informação sobre o plano, mas não sabia quando ele ia acontecer e se de fato ele ia acontecer. Sabia que isso estava sendo planejado, preparado, treinado, mas não sabia quando isso ia acontecer efetivamente. Então, ninguém aparentemente sabia, salvo pouquíssimas pessoas do alto escalão do Hamas, quando aquele evento ia acontecer. Então, o investidor que fez esse short na Bolsa de Nova York, ele fez esse short com informações privilegiadas. Isso enfim, é uma informação que é muito difícil de ser contestada. E aí, enfim, o que esses professores universitários dizem? Que cabe agora a Israel e os Estados Unidos enfim, investigarem, fazer o follow the money e ver quem foi que fez esse short. Agora, isso pode ser feito por um laranja do Catar, ou dos Emirados Árabes, ou da Turquia, ou de onde quer que seja. Não sei se a gente vai conseguir chegar exatamente em quem fez essa transação, porque você tem diversas maneiras de fazer isso de maneira escondida, mais ou menos, mas você vai chegar em alguém com certeza. E por que a gente fala que também é uma responsabilidade de Israel fazer essa investigação? Porque houve uma mesma movimentação, embora menor, nos dias que antecederam o ataque, na Bolsa de Tel Aviv. Houve também um short na Bolsa de Tel Aviv. Ou seja, em duas bolsas de valores, enfim, houve a mesma movimentação com a venda de ações de empresas israelenses. Enfim, não uma venda qualquer, uma venda intensa, intensiva, de número, enfim, muito alto de ações israelenses, de alguém que praticamente sabia o que ia acontecer, né? Ou que sabia que alguma coisa ia acontecer. Então, é possível que o Hamas tenha lucrado, segundo as estimativas dessa pesquisa, mais de 3 bilhões de dólares nessa venda de ações. Enfim, mostra, mais uma vez, como o Hamas se planejou bem para esse evento, de maneira genial, eu diria, inclusive, de modo que eles ainda conseguiram arrecadar uma fortuna com essa operação. Se ela saiu de acordo com o que eles planejavam e se as consequências estão sendo positivas, enfim, esse é outro ponto. O fato é que ela foi muito bem planejada. Bom, enfim, a informação que saiu no jornal Haaretz, no jornal The Marker, para ser mais exato, que é um jornal de economia do Haaretz, foi essa. Saiu também em inglês. Em inglês saiu direto no jornal Haaretz. Não saiu tão completo em inglês a informação quanto saiu em hebraico. Eu tive acesso os dois artigos publicados, por exemplo, na edição do The Marker, veio com muito mais gráficos, com muito mais explicações sobre o que aconteceu na Bolsa de Tel Aviv. Eu estou aqui dando para vocês uma versão bastante resumida, mas enfim, essa foi a notícia que saiu. Agora,
se realmente foi o Hamas, que é muito provável que tenha sido, ou pelo menos alguém ligado ao Hamas, e quem foi exatamente, só uma investigação mais complexa vai poder dizer para a gente. Ganharam dinheiro em cima da morte dos outros. É isso, né? Como já diria, o senhor da guerra não gosta de crianças, né, cara? E a galera, todo mundo, né? Dos dois lados continua ganhando. Todo mundo não, né? Tem sempre aqueles que ganham muito dinheiro com a guerra. Afinal de contas, tem sempre alguém ali vendendo para que a guerra aconteça. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. Bom, gente, primeira notícia é mais uma depoimento, vamos dizer assim, não sei se depoimento é a palavra certa, né? Mas enfim, uma fala do líder, né, do partido RAM, né, o deputado Mansour Abbas, que foi o primeiro líder, né, de partido árabe a aceitar apoiar um governo, né, sionista, e no caso era um governo da centro-direita sionista, não, centro-direita não, né, tinha até partido da esquerda também, mas enfim, né, ele foi o primeiro ali, apoiou, não entrou para o governo, mas ele apoiava o governo de fora, o governo podia contar com os votos dele, e foi justamente nesse período em que, nos últimos 14 anos, né, que o Netanyahu não foi primeiro-ministro, né, foi quando teve esse governo aí de, vamos dizer assim, União Nacional, né, que era um saco de gatos. Enfim, ele foi o primeiro a fazer isso, na verdade, assim, só fazer um parênteses, ele não foi o primeiro a fazer isso, quando o Estado foi criado, havia partidos árabes que eram partidos satélites, né, do partido Mapai, que era o partido do Ben-Gurion. Então eles entravam, eles também acabavam entrando para o governo, para a coalizão, não recebiam ministérios, mas eles entravam para a coalizão, mas eram partidos ali bem satélites, né? Que, enfim, não discordavam do governo, eles simplesmente posavam para foto, né? E o Mansur Abbas, né, depois de muitos anos aí, desde a criação do Estado, ele assume essa posição, uma posição extremamente pragmática, né? E o RAM é o primeiro partido árabe. Então ele quebra, ele participava da lista unificada dos partidos árabes, ele quebra, ele sai da lista e assume essa postura. E agora, essa semana, ele fez mais uma fala, né, falando aí, dizendo que Gaza, depois da guerra, tem que ser um território desarmado, né, um território ali que não tenha, enfim, pode ter forças de segurança, como tem na Cisjordânia também, mas exército não dá para ser, não dá para ter. E aí, João, mais uma vez ele apresentando uma postura, uma política completamente diferente do que tudo que a gente viu, né, de lideranças árabes aqui dentro de Israel até o momento. O Mansur Abbas, ele continua sendo atacado, né, pela direita israelense, que é um negócio absurdo, né? Enfim, rapidinho. Peraí, deixa eu voltar. Peraí. Pois é, ele continua sendo atacado pela direita sionista, né? Pela direita, enfim, da Knesset, pelo Likud, pelos partidos da base do Likud, o que é um negócio, enfim, totalmente assustador, né? Porque o sujeito mais moderado, o sujeito que mais cooperou de alguma maneira com Israel dentro do espectro político árabe, enfim, ele é atacado como se fosse membro da Irmandade Muçulmana, ou parceiro do Hamas, ou o que seja, que é, enfim, assustador. Ele inclusive desagrada parte da população árabe, né? Quando ele coopera tanto assim, certamente desagrada a população palestina, mas, por outro lado, ele, enfim, ele conseguiu, por causa dos seus feitos políticos, né? Devido às suas negociações para entrar na última coalizão, um investimento recorde para a população árabe israelense. Então, eu acho inegável, enfim, o valor, né, que ele tem para a população árabe israelense e os seus feitos, né? É uma posição totalmente revolucionária. Nenhum líder árabe jamais disse anteriormente, embora diversos líderes tenham condenado o terrorismo, dizendo que são contra a morte de inocentes, nenhum disse que o Hamas tem que ser desarmado, nenhum disse isso até hoje. Isso vem justamente do líder do único partido árabe muçulmano religioso da Knesset. Enfim, o Mansur Abbas, ele é um sujeito que ele faz todos os esforços possíveis para ser aceito pelo mainstream israelense. E a direita faz questão absoluta de tratá-lo como um traidor, como um sujeito não confiável, como um apoiador de terrorismo. E isso, o que gera, é somente uma repulsa da população árabe em, de alguma maneira, cooperar com a população judaica enfim, na coexistência, dentro de Israel e pela criação do Estado palestino. E, enfim, isso só traz uma perspectiva negativa para a gente. E é totalmente lamentável. Enfim, é a criminalização de quem quer participar, de quem quer ser cidadão. Bom, enfim, termino minha fala por aqui, porque a gente tem mais coisas para comentar sobre a política interna,
que ajuda a explicar também um pouco essa situação. Acho que o final da sua fala resume tudo, né? A criminalização, né? Você falou que ele não é aceito pelo mainstream, ele faz tudo, né, para ser aceito, mas não é porque ele é árabe. Ponto, acabou. Isso aí impede com que ele tenha qualquer avanço, né, em termos democráticos. É isso, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para falarmos aí do Likud. É isso aí, o Likud que está rachado, comentamos disso em outros episódios, e essa semana a gente teve mais uma prova disso, mais uma demonstração disso, já que nas reuniões do governo, da reunião do partido, né, principalmente para aí que discutir a questão do orçamento que a gente vai falar já já, os deputados começam a discutir entre si e, enfim, estão batendo cabeça. E aí, João, será que em algum momento a gente vai ver o pessoal fugindo para a gente ter a queda do Netanyahu ou vai ser difícil ver isso, cara? Eu acho que a gente está perto de ver isso, Marquinhos. Acho que a gente está bem perto de ver isso, porque a gente não está escutando sobre isso. E isso é um indício. Na verdade, essa opinião não é minha. Eu fui convencido disso pelo Elad Wolf, que é apresentador do podcast Breaking, enfim, que comenta que justamente quando isso não é falado, é sinal de que isso pode estar para acontecer. Por que ele acha isso? Porque o Likud, nas pesquisas, ele até deu uma melhorada na pesquisa semanal que o jornal Maariv faz, por causa enfim, da volta dos reféns, etc., mas subiu de 18 para 20 cadeiras. Enfim, ainda está muito abaixo do campo republicano, né? Tem metade das cadeiras que o republicano teve na última pesquisa. Bem ou mal, esse aumento das cadeiras do Likud também vem em função do fato do Partido Sionismo Religioso não ter ultrapassado a cláusula de barreira. E, hoje em dia, para alguns deputados do Likud, para os mais moderados, né, os que não têm grandes aspirações, permanecer no partido do Netanyahu, sob a liderança do Netanyahu, que já está falando nas internas em adiantar as eleições internas do partido, para poder pegar os outros desprevenidos e poder se garantir como líder do partido, enfim, não é uma vantagem, porque vários deles, por exemplo, Yuli Edelstein, que até pouco tempo atrás era presidente da Knesset e era um membro dos primeiros votados no Likud, ele, por ter tido uma disposição com o Netanyahu, ele passou a ser o número 22, 23. Se o partido tem 20 deputados e parte das vagas são reservadas para a escolha do Netanyahu, para o representante da região sul do país, ou etc., etc., ele não entra na Knesset. Então, se ele vai para o partido do Benny Gantz, ou para outro partido da direita que vai ser criado, ele tem mais chance de estar na próxima Knesset, de ser um ministro, enfim, do que teria se ficasse no Likud. Isso vale para ele, vale para o Eli Dalal, que é um parlamentar que desde o início discorda da reforma, para o David Bitan, que também está sendo um crítico da reforma, embora o David Bitan tenha um lobby forte interno no Likud, que é difícil ele conseguir levar essas pessoas com ele. Enfim, isso vale para alguns parlamentares ali que vão começar a repensar a carreira política deles, permanecendo num partido que, aparentemente, não tem nada para garantir para eles. E o fato da gente não estar escutando sobre a possibilidade de desertores no partido quer dizer que essas negociações estão acontecendo, se é que estão acontecendo, a portas fechadas, e não por pressão do Lapid ou do Gantz, dizendo deixem o Likud, deixem o Likud, deixem o Likud. Se eles pararam de dizer isso, é sinal de que pode ser, é muito provável que tenha gente ali cogitando essa reviravolta ali. O Gantz recusa essa possibilidade de derrubar o governo agora, mas ele pode estar preparando o terreno para derrubar o governo daqui a um mês, daqui a 2 meses, quando a guerra tiver que dar uma parada. E quem está surgindo ali no Likud como uma possibilidade de substituir o Netanyahu internamente é o ministro da Indústria e Comércio, Nir Barkat, que há muito tempo já não esconde de ninguém os planos de ser o líder do Likud no dia seguinte à saída do Netanyahu, né? Como se diz em hebraico, Bayom Shalach Harei, né? Bayom Shalach Harei Netanyahu, né? O dia depois de Netanyahu. Mas ele não tinha ainda força política para enfrentar o Netanyahu. E agora ele está sentindo um pouco mais forte. Ele votou contra a emenda no orçamento, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, e ele, na discussão interna, no debate interno da reunião do Likud, no qual, por exemplo, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, que a gente sabe que tem uma péssima relação com o Netanyahu, esteve ausente, ele não foi na reunião interna do Likud, porque disse que tinha que cuidar de questões internas da guerra, e foi muito atacado por membros do Likud. Cadê ele? Não está aqui? Está beijando a boca do Gantz? Foi o que disse o deputado Nissim Vaturi, né? Um dos mais radicais e psicopatas dessa lista do Likud, né? A ponto do próprio Netanyahu pedir para que não houvesse ataques pessoais a ninguém ali. O Gallant ele não estava presente e o Barkat atacou o orçamento ali dentro e disse que ia votar contra. E outros deputados se abstiveram na votação, como Eli Dalal. E, se não me engano, houve 3 abstenções da bancada do Likud, o que não é suficiente para barrar a votação.
mas é suficiente para mostrar insatisfação com o orçamento, sobre o qual a gente vai falar depois. Então foi uma briga generalizada ali, um falando mal do outro, né? Como em geral é o baixo nível das reuniões internas dos deputados do Likud. Netanyahu conseguiu transformar o Likud num grupo de pessoas de baixíssimo nível intelectual e de educação até. E isso, enfim, isso é lamentável, porque o Likud historicamente era formado por pessoas, pelo menos com um nível educacional e intelectual mais alto, né? Enfim, e hoje em dia não é essa a realidade. Algumas poucas pessoas ali estão maneirando o discurso, como por exemplo o deputado Miki Zohar, que foi um dos poucos que assumiu a responsabilidade do governo no fracasso do 7 de outubro, e provavelmente é outro dos que está vislumbrando o que vai acontecer depois das eleições, né? Mas enfim, a situação ali vai de mal a pior. O Netanyahu ele ainda tem o apoio da maioria da bancada do partido e aparentemente também, segundo uma pesquisa interna que foi feita, ele ainda tem o apoio da maioria dos filiados do Likud, ao Likud, que são cerca de 100 mil pessoas em Israel. Só que 100 mil pessoas representam 10% do eleitorado que o Likud teve nas últimas eleições. Foi cerca de 1 milhão de votos. Tem aí primeiro que a gente não sabe se essas 100 mil pessoas vão votar no Likud. Fora que os outros 900 mil, boa parte vai seguir votando no Likud, mas boa parte a gente sabe que não vai, né? Então, a gente tem que ver, enfim, o que vai acontecer daqui para frente. O Netanyahu está em campanha totalmente. Ele, inclusive, já começou a falar a linguagem política. Ele parou de falar que não quer falar de política agora, já começou a se defender, inclusive partir para o ataque. A gente sabe que a portas fechadas ele já está preparando a campanha dele. E isso já chegou à imprensa. A jornalista Daphne Liel, do Canal 12, publicou uma reportagem essa semana sobre isso, e ela é muito cuidadosa. Ela, em geral, evita, enfim, acusar parlamentares para manter a boa relação com os parlamentares. Ela evita ser crítica de maneira consistente aos parlamentares nas suas reportagens, e ela escancarou que o Netanyahu já está em campanha, e que isso não é escondido de ninguém mais. Enfim, algo que todos nós já sabíamos, mas que se isso sai dela, é sinal de que nem ela consegue esconder ou ignorar mais esse fato para poder manter boas relações com o partido. Pelo menos essa é a minha interpretação sobre a atuação política, sobre a atuação profissional dela, né? Ela é uma boa jornalista, mas tem muito rabo preso justamente para poder seguir com as suas fontes de pé, né? Essa é a minha visão sobre o seu trabalho. Porque ela é sempre muito cuidadosa antes de fazer qualquer comentário do gênero. E até ela falou. Se ela falou, é sinal de que alguma coisa aí tem, né? Enfim, e a gente está aí caminhando a passos largos para um período pré-eleitoral, okay? Que depende basicamente do Benny Gantz e do Ben-Gvir, para a gente saber quando ele vai acontecer. O Benny Gantz dizer, ok, agora eu vou partir para cima e vou trabalhar para que tenha eleições, e o Ben-Gvir dizer, ok, chegou o momento que trabalhar por eleições é mais conveniente para mim do que ficar nesse governo. Okay? Enfim, e aí tudo que a gente precisa é que um desses dois, ou os dois, digam, deu, agora a gente vai para eleições. Inclusive, essa semana saiu também, né, que o Biden enfim, o seu governo, seus assessores, têm claro que o Netanyahu agora, a forma como ele está tocando a guerra já é pensando como colher frutos políticos, né, que já não tem nenhuma estratégia, enfim, é questão política no momento. Para o governo americano isso é claro, só que o governo americano está preocupado também com as eleições, né, que eles vão ter aí no ano que vem. Então, como a gente comentou anteriormente, né? O relógio está batendo, o governo americano está colocando pressão para que a guerra, enfim, nas próximas semanas acabe, e aí a gente pode ser que início de janeiro, mais tardar ali, início de fevereiro, a gente possa ter esse anúncio aí, de repente, da queda do governo. Mas eu acho que os Estados Unidos, a pressão americana, né, para que a guerra acabe, para que Israel chegue aí, enfim, alguma Tmunata Nitzahon, alguma foto da vitória, aconteça. Então a gente pode realmente também, acho que é mais um ator aí que pode influenciar para que a gente possa ter eleições no momento, num período próximo. Bom, é isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco para a gente falar desse orçamento, né? Comentamos aí que foi toda a crise da reunião do Likud foi em torno do orçamento, e o orçamento, na verdade, o acréscimo do orçamento, né? Foi votado nessa semana, foi aprovado pelo governo um acréscimo no orçamento para a questão da guerra, para custos da guerra, né? O esforço de guerra. Vamos botar mais dinheiro no orçamento para ajudar as pessoas ali, os ministérios, né, que vão atuar
com a população que está, não só a população atingida diretamente pela guerra, né, as pessoas que foram removidas das suas casas, as pessoas que foram atacadas pelo Hamas e tudo mais, mas também com tudo que envolve, porque a economia está sendo afetada, a gente comentou, né, são milhares, né, centenas de milhares de reservistas, e quem paga por isso é o exército, pelos dias de trabalho e tudo mais. Enfim, é muito custoso e eles tiveram que colocar aí acréscimo no orçamento que foi aprovado. Mas, João, quem é que ganhou dinheiro aí nesse orçamento, cara? Porque, ao que tudo indica, né, a gente viu vários números assim absurdos, inclusive um número do ministério da Orit Struk, que é do partido do Bennett, ela do sionismo do Bennett não, do Smotrich, né, do sionismo religioso. O ministério dela que, enfim, tem grandes ligações com o movimento de colonos, recebeu um aumento de mais de 200 milhões de shekel, subindo de 133 milhões esse ano para 343 milhões esse ano. E aí, cara, quem mais ganhou dinheiro com esse orçamento aí, cara? Quem mais ganhou dinheiro foi o ministério dela, okay? Certamente. O ministério da Orit Struk foi o ministério que mais foi agraciado com o aumento dessa emenda do orçamento, okay? Que foi um negócio assustador. Agora, eu quero me referir a esse orçamento, pondo em contexto, porque foi um negócio muito bizarro e muito fora da curva, que é inédito na história de Israel, como um governo ele é tão negligente com uma situação de guerra que afeta uma parcela tão grande da população israelense. O que aconteceu? A gente tinha um orçamento armado, a gente tem um número praticamente recorde de ministérios nesse governo. A gente tinha um orçamento armado para o ano de 2023, que já era um ministério meio bizarro, porque ele distribuía muito dinheiro para ministérios que não são necessários. Okay? Quando você entra numa situação de guerra, com o desemprego subindo de 6% para 17%, com mais de 200 mil pessoas evacuadas de suas casas pelo Estado, fora as que saíram de suas casas por conta própria, né? Quando você tem mais de 350 mil soldados da reserva, que o Estado paga os seus salários durante o tempo que eles estão na reserva. Já tem 2 meses que vários deles estão ali na reserva, sem trabalhar, sendo pagos pelo Estado. Você precisa de uma injeção financeira. Além de estar passando por uma crise econômica que afeta diversas áreas do país, por exemplo, o turismo, né? Você tem também uma injeção financeira que o Estado deve colocar muito grande para você poder bancar essas pessoas, né? Então, isso exige que os ministérios e as áreas menos essenciais, você tenha um corte de gastos ali. Né? Por exemplo, o Ministério de Questões Religiosas, né? Você precisa cortar desse ministério, ele não é essencial agora, ele não é, enfim, mas tem gente que vive disso, tem os salários das pessoas e tal. Ok, mas todos os projetos extras, você tem que cortar, você tem que ver o que é essencial, e o que não é essencial você corta. Né? Mas o que aconteceu é que praticamente todos os ministérios do país, eles tiveram, nessa proposta de emenda, seu orçamento aumentado. Por exemplo, o Ministério de Jerusalém e da Tradição, que pertence ao Partido Judaísmo da Torá, ele teve um aumento de 24 milhões para 68 milhões de shekel, que significa, enfim, o shekel é 3,7 para o dólar, né? Então, significa mais ou menos um orçamento de 9 milhões de dólares para um orçamento de 20 milhões de dólares. Né? O Ministério da Moreshet, que é do legado, basicamente, a tradução, né? Que enfim, é um ministério complicado de entender, que também pertence a um deputado do partido do Ben-Gvir. Saiu de 74 milhões de shekel, que é mais ou menos 22 milhões de dólares, para 101 milhões de shekel, mais ou menos 28, 29 milhões de dólares. Né? O Ministério da Orit Struk, que você comentou agora, do Partido Sionismo Religioso, que é o Ministério das Missões Nacionais, né? Saiu de 133 milhões de shekel, que é referente mais ou menos a 35 milhões de dólares, para 343 milhões de shekel, que é mais ou menos 95 milhões de dólares. Cresceu quase 3 vezes o tamanho. O Ministério do avanço para a situação da mulher, né, do progresso à situação da mulher, ele subiu de 3,5 milhões de shekel, que é mais ou menos 1 milhão de dólares, para 15 milhões de shekel, que é mais ou menos 4,5 milhões de dólares. Né? Enfim, que é um ministério que aí você entende a razão do aumento do orçamento aí, ele realmente subiu quase 4 vezes o tamanho. O Ministério de Cooperação Regional, comandado pelo Dudi Amsalem, subiu de 22 milhões de shekel, mais ou menos 5 milhões de dólares, né? Pelas minhas contas, 6 milhões de dólares, para 38 milhões de shekel, que é mais ou menos 8 milhões de dólares. Okay?
um ministério que estava brigando há pouco tempo com os seus próprios funcionários. O Dudem Salem queria nomear um amigo pessoal que não tinha currículo para ingressar como CEO do ministério, e a justiça estava impedindo, ele estava brigando com a justiça por isso. O Ministério da Diáspora subiu de 56 milhões de shekel para 91 milhões de shekel, okay? Que é comandado pelo membro do Likud também, igual o Dudem Salem, pelo Amichai Shikli, que é um ministério que deveria estar cuidando, por exemplo, da população judaica fora de Israel, e de questões relacionadas ao que a gente chama de asbará, que é diplomacia pública. Só que o Ministério da asbará foi fechado e sua função foi passada para o Ministério do Exterior. Okay? Então, esse ministério, que não serve para muita coisa, ele recebeu um aumento, quase dobrou também de orçamento. E o único ministério que perdeu orçamento foi o Ministério da Inteligência, que caiu de 25 milhões de shekel para 22 milhões de shekel, mas é um ministério que a gente até agora não entende para que serve, e que também, da Gila Gamliel, também do Likud, que é um pouco desafeto do Netanyahu, né? Que a gente também não entende exatamente para que serve, mas ele continua existindo. Como é que ela não fechou o ministério dela, como fez a ministra das Bará, quando viu que o trabalho dela não servia para nada e que não era importante. Todos esses ministérios alegam que o aumento do orçamento é para cuidar de pessoas relacionadas a questões relacionadas à guerra. O que é muito difícil a gente comprar, porque é uma ideia, porque a gente sabe que os ministérios efetivamente que são importantes aí, como o Ministério da Saúde, como o Ministério das Finanças, como o Ministério da Defesa, como o Ministério das Relações Exteriores, eles poderiam estar fazendo esse trabalho, e esses ministérios que seguiram de pé, eles, na verdade, empregam uma série de militantes do Likud, e servem, do Likud e de outros partidos, e servem para que essas pessoas, protejam seus nichos eleitorais. Okay? O Benny Gantz foi radicalmente contra essa emenda. Ele, na coletiva que eles deram, ele, o Netanyahu e o Yoav Gallant, se não me engano, nessa terça-feira, no dia 5 de dezembro, ele virou para o Netanyahu no meio do seu pronunciamento e disse: eu conclamo, senhor primeiro-ministro, ainda não é tarde para vocês não mandarem esse orçamento, esse projeto de emenda à votação, e que a gente cuide efetivamente das pessoas que foram prejudicadas pela guerra. Okay? E as pessoas perguntaram na coletiva para o Netanyahu: por que o Gantz precisa, na coletiva, dizer isso? Ele não percebe que esse orçamento é ruim? A gente aprovou um orçamento recorde, que a economia que a gente fez tanto crescer nesses últimos anos permite que a gente tenha um orçamento assim, desse tamanho, para cuidar das pessoas, e todo mundo vai ser cuidado na guerra. Ignorou a pergunta sobre a relação do Gantz, sendo contra esse aumento desse orçamento para esses ministérios inúteis, okay? Mas foi um negócio assustador. Okay? E o Nir Barkat, ministro da Indústria e Comércio, ficou revoltado porque ele perdeu o orçamento. O Ministério das Finanças tirou o orçamento do Ministério da Indústria e Comércio e mandou para esses ministérios. Okay? A gente não tem os números do Ministério da Indústria e Comércio porque a gente, enfim, eu não consegui achar esses números, e ele não saiu na reportagem que eu estou usando para me basear agora nessa fala, mas a gente sabe que ele perdeu mais de 100 milhões de shekel, que é um ministério com orçamento muito maior do que isso que a gente citou agora. Okay? Perdeu mais de 100 milhões de shekel, que é quase, enfim, cerca de 30 milhões de dólares, que foram para os outros ministérios. Por quê? Porque assim decidiu o ministro das Finanças, o Bezalel Smotrich, e a gente sabe que boa parte desse orçamento foi para a população ultra-ortodoxa e para a população que vive na Cisjordânia, para os colonos da Cisjordânia. Enfim, uma situação absolutamente assustadora, absolutamente, enfim, que deixa a gente perplexo com a falta, com a disfarçatez do governo na hora de agradar a sua base, o seu nicho eleitoral. Enfim, na guerra, na situação militar mais grandiosa e que mais afetou a população civil que a gente viu no país nos últimos 50 anos. Então, é um negócio realmente que a gente não tem como entender. A segunda intifada, porque durou 4 anos, pode ter sido mais importante, a gente não sabe quanto tempo essa guerra vai durar, mas em período curto, desde a guerra de Yom Kippur, a gente não vê uma guerra com impacto tão grande na economia e na vida das pessoas, e a gente vê o governo priorizando o seu nicho eleitoral. Né? Isso não foi suficiente para o Benny Gantz botar um ultimato, o que também, na minha opinião, faz com que ele perca muita credibilidade. Ele tinha que exigir: olha só, eu não quero, esse orçamento não vai passar, senão eu estou fora. E ele não faz isso, e o Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa, também não faz isso, o Nir Barkat também não faz isso, e eu espero que eles estejam planejando a saída deles em pouco tempo depois que esse orçamento, essa emenda foi aprovada. Mas até agora não foi isso que aconteceu. Comentando isso mesmo sobre o Benny Gantz, cara, ele é um peidão mesmo, né, cara? Ele é impressionante, é um cara que não tem nenhuma
Amud Shidra, né? Não tem nenhuma coluna vertebral. O cara, o que tem na cabeça dele? O país está pegando fogo, cara. É a guerra. Isso porque a gente não comentou, não está falando o que está acontecendo na Cisjordânia, né? Que o que está acontecendo na Cisjordânia é algo assustador também. Essa semana teve mais palestino morto por colono, teve a destruição de casas, né, de palestinos na região C. Eu vou dar uma explicação rápida. A região C é a região da Cisjordânia, que ela é controlada militarmente e administrativamente por Israel. É basicamente Israel na Cisjordânia, né? Inclusive tem uma lei israelense que ela estende a legislação israelense para essa região, né? Ou seja, os palestinos que vivem nessa região, eles são colocados sob a lei militar e os judeus, né, que vivem nessa região, eles são colocados sob a lei israelense. Se o nome disso não é apartheid, eu não sei que nome a gente pode dar. Mas, enfim, nessa área C, que é a área de 60, consta aí com 60% da Cisjordânia, que é controlado por Israel, a população palestina, é onde a população palestina está sendo expulsa pelos colonos, é onde a população palestina tem sido morta também pelos colonos, né? E obviamente pelos soldados, mas pelos soldados, inclusive, isso acontece mais nas áreas A e B, onde tem tido mais confronto. E essa semana teve destruição também feita por colonos, o exército destruindo. Na verdade, são barracos, né, da população beduína que tenta fugir por conta dos colonos. Enfim, a Cisjordânia está o caos. A Cisjordânia está o caos. Esse negócio de falar que está esquentando, a guerra vai começar na Cisjordânia. Não, a guerra já começou na Cisjordânia. A questão é que a gente trata tudo é tratado de forma diferente, né? É como se não há uma unidade entre os territórios palestinos, né? Gaza e Cisjordânia. A gente trata isso de forma diferente, são governos diferentes, Fatah e Hamas, enfim, e acaba entrando nesse bojo todo. Mas na Cisjordânia a guerra já está acontecendo. Não é nas proporções em que está acontecendo em Gaza, mas, enfim, sem sombra de dúvida, não dá para a gente dizer que está esquentando, está esquentando, está esquentando. São centenas de palestinos mortos, crianças, né, inclusive menores de 18 anos. Essa semana, inclusive, teve um vídeo de um autista, de um palestino autista em Hebron, que estava tentando ir para sua casa. Ele foi parado pelos policiais, pelos soldados. Você vê o vídeo de longe e ele tentando avançar, os soldados com uma arma, armados, apontando para ele. Tem um outro palestino ali do lado, que depois eu vi que as testemunhas disseram que esse palestino estava tentando dizer que o outro, né, era autista, e a gente vê o cara dar um tiro no palestino autista. Sacou? É uma parada assim surreal, surreal que está acontecendo. E não é a primeira vez que isso acontece. Há uns anos atrás, se não me engano, foi 3 anos atrás, um outro palestino autista também foi morto em Jerusalém Oriental, na Cidade Velha. Ele foi morto na Cidade Velha. E esse ano, os policiais que mataram ele foram simplesmente absolvidos de qualquer pena. Enfim, tá acontecendo uma loucura na Cisjordânia também, e o Benny Gantz está virando a cara para isso, sabe? Então, o que a gente vai ter do país no futuro, sacou? Enfim, eu não sei até que ponto, porque a gente está vivendo esse consenso, né, cara, que, enfim, eu acho que são pouquíssimas as vozes como as nossas, né, que se opõem à guerra e que acham que o que está acontecendo é absurdo e que denunciam o que está acontecendo. O consenso aqui hoje tipo, tá acontecendo e não tem solução, é isso, entendeu? É isso, não tem o que se discutir, é isso e acabou. Então, assim, eu não sei até que ponto isso vai ferir o eleitorado dele, essa questão dele virar a cara para o que está acontecendo na Cisjordânia. O que realmente pode acontecer, como você colocou, é o eleitorado dele ficar assim: olha, você não falou nada aí sobre essa questão do orçamento, olha só esse dinheiro para onde está indo, e isso pode ter alguma consequência. Mas enfim, é impressionante realmente tudo que está acontecendo no país, cara. É muito assustador, é realmente assustador. Bom, é isso. Vamos então à nossa próxima notícia, porque, João, apesar da guerra, o julgamento do Netanyahu voltou. Que as pessoas não deviam nem estar mais lembrando, né? Que o cara está sendo julgado em 3 casos aí de corrupção, enfim, tráfico de influência, e por conta disso tudo também, né? Ele queria aprovar esse golpe do judiciário para que ele pudesse acabar com o seu julgamento, e, enfim. Controlando o judiciário, ele jamais seria preso e poderia se perpetuar no poder. E aí, cara, ele vai continuar fazendo isso, cara? Ele vai permitir, vão deixá-lo continuar no poder ou vão, enfim, prender o Netanyahu com a volta do julgamento, cara?
Vai demorar ainda para esse julgamento ser concluído, ele ainda vai recorrer, tudo isso ainda tem muita coisa para acontecer. O fato é que a defesa dele pediu, né, porque o julgamento do Netanyahu ele tem, na verdade, o judiciário voltou a trabalhar na semana passada. E aí a defesa do Netanyahu pediu para reduzirem de 3 para 2 vezes por semana. Mas eles pediram para adiar, né, o julgamento, pediram para interromper durante o período da guerra. E a justiça disse não. Se a gente voltou a trabalhar, enfim, o caso do Netanyahu também volta. Até porque o Netanyahu, enfim, ele não tem que depor agora, né? Então ele pode continuar cuidando da guerra sem nenhum problema. Aí eles pediram pelo menos para reduzir a quantidade de dias por semana que o julgamento acontece nas cortes. E eles reduziram de 3 para 2 dias por semana. Então vai demorar ainda um pouco mais para o julgamento do Netanyahu ser finalizado. Mas, enfim, essa é a notícia. Não tem grandes questões aí, não teve nada decisivo e a gente não vai gastar tempo falando sobre o julgamento do Netanyahu enquanto não tiver uma notícia que realmente vale a pena de falar sobre ela. Bom, João, vamos então à nossa última notícia deste bloco, que foi uma notícia que saiu hoje, pegou todo mundo de surpresa, mas a deputada Merav Michaeli, a líder do Partido Trabalhista, ela simplesmente anunciou que vai deixar a política. É isso mesmo, Merav Michaeli, depois nas últimas eleições, apesar da pressão, ela não ter aceito fazer um partido, né, concorrer junto com o partido Meretz, que fez com que o Meretz não passasse aí a cláusula de barreira. O Partido Trabalhista passou a cláusula de barreira, mas teve está tendo uma atuação pífia, né, patética, na oposição, né, simplesmente sem força e foi, enfim, sem postura, sem absolutamente nada. E agora Merav Michaeli anunciou aí que vai deixar a liderança do partido e vai chamar primárias para que seja discutido para que seja escolhido, né, um novo líder. Mas aí, cara, é importante agora escolher um novo líder para o Partido Trabalhista ou discutir uma estratégia para a esquerda sionista se reorganizar, porque, enfim, não sobrou muita coisa, né, cara? Pois a Merav Michaeli, ela fez um discurso meio ridículo, né? Que foi dizer que, da mesma maneira que eu ressuscitei o partido e tive e tenho responsabilidade sobre o bom resultado eleitoral que eu tive em 2021, eu também tenho que admitir que eu sou responsável também nos maus momentos. Ela deu uma alfinetada no Netanyahu, mas tentou levantar a própria bola, né? No momento que ela, enfim, não está em alta para nada. Ela não está sendo levada a séria pelos próprios deputados do partido dela, por exemplo, o Gilad Kariv e a Naama Lanzimi, eles estão tomando as decisões deles sozinhos e já estão trabalhando e articulando para a junção com o Meretz, mesmo contra a vontade da Merav Michaeli. Ela entendeu que o plano dela era megalomaníaco demais, ela não entendeu o contexto, ela não entendeu que ela não é a pessoa ideal para ressuscitar o Partido Trabalhista, até porque a gente não sabe se ele é ressuscitável por qualquer pessoa que seja. Por ela, menos ainda, ela é uma pessoa muito controversa, né? Ela tem um passado que afasta ela do mainstream israelense, e qualquer discurso dela que tenta colocá-la como parte do mainstream, enfim, só forçado. Ela teve um papel importante na política israelense, ela tem muitos méritos pelo passado dela como parlamentar, ela realmente tem feitos que são elogiáveis, eu acho que isso tem que ser dito, mas a atuação dela como líder do Partido Trabalhista, exceto realmente na campanha ali, no período entre 1920 e 1921, quando ela ficou na oposição, apesar do partido dela ter decidido entrar no governo de união, e depois ela conseguiu ressuscitar o partido através de primárias democráticas e etc., ela teve um período de liderança muito fraco, ela foi péssima ministra dos transportes, enfim, ela não soube, ela não teve a grandeza de compreender o contexto enfim, o ego dela falou mais forte, o projeto pessoal dela falou mais forte, e ela, enfim, levou o partido quase à extinção, né? Hoje o partido não passa a cláusula de barreira em absolutamente nenhuma pesquisa, e não é que eles estão próximos, ali com 3%, 2,8%, eles estão aparecendo com 1,5% na melhor das hipóteses, né? E, enfim, não tem futuro o Partido Trabalhista liderado por ela, eu não sei se tem futuro nem liderado por outra pessoa. Então, o que ela tem que fazer realmente é deixar a liderança e ver se alguém ali consegue articular para que esses votos que ainda são direcionados ao Partido Trabalhista possam ser aproveitados num projeto que tem futuro. Né? E no mesmo dia que isso aconteceu, a gente vai falar sobre isso melhor no próximo episódio, porque a notícia veio só agora, o ex-deputado Yair Golani, ex-general, sobre quem a gente já falou aqui algumas vezes, anunciou que vai criar um novo partido político, e isso deve
enfim, ele anunciou depois dessa coletiva que a Merav Mihaeli deu hoje às 11h30 da manhã, e isso deve vir em conjunto com negociações com o Partido Trabalhista, com o Meretz, né, sobre uma formação de uma lista sionista, da esquerda sionista, para concorrer na próxima eleição da Knesset, com membros de movimentos sociais e etc. Enfim, e a gente vai ver no que vai dar. O Meretz muito provavelmente vai ingressar nisso, e eu acho que o Partido Trabalhista também, porque se eles não ingressam nessa, eles não têm futuro, né? Porque não existe, hoje em dia, a gente não visualiza nenhum nome, nenhum grande nome da política nacional ou fora da política que tenha força para ressuscitar o Partido Trabalhista, porque é uma ideia que virou obsoleta, praticamente, né? Você precisa de um novo modelo. O Yair Golan, pelo menos, é uma personalidade que atrai alguma popularidade, principalmente depois do que ele fez, né, nessa guerra, né? Que ele assim, saiu sozinho, uma espécie de Rambo, para salvar as pessoas, e salvou. E conseguiu resultado. E, enfim, e ele enfim, ele é talvez seja o único nome dentro da esquerda em Israel que consegue aglomerar em volta dele um certo consenso, uma espécie de consenso dentro desse grupo político, e que tem alguma popularidade capaz de fazer um novo partido ter um número de cadeiras razoável para pleitear ministérios importantes num possível governo de centro-esquerda. Okay? Muito mais de centro que de esquerda, diga-se de passagem. Mas, enfim, Merav Mihaeli deu o que tinha que dar, se retira da vida política, sem que a gente se esqueça dos seus bons atos, ela tem, enfim, ela sai por baixo, né? E sai por baixo, como ela mesma disse, por responsabilidade dela, né? Não sei se ela entendeu quais foram os erros dela, mas ela entendeu que os resultados dos erros dela, ou pelo menos as ações dela, foram muito negativas. E é isso, gente. E aí é vida que segue. Daqui a 4 meses, então, vai haver primárias para a liderança do Partido Trabalhista. E caso haja eleições marcadas, ela disse que as primárias para a liderança do partido vão ser antecipadas. Agora resta ver quando serão as eleições. Eu estava ouvindo, né, essa entrevista aí com o Yair Golan antes da gente gravar o episódio, né? Consegui gravar, ouvir uns minutos. E é interessante que ele fala da criação de um novo partido. E ele, primeiro que ele fala que não tem mais espaço para o Meretz, né? Ele fala, o Meretz já, enfim, já deu o que tinha que dar. Ele não quer se associar mais ao nome Meretz, porque, enfim, era sempre associado eu estou fazendo aqui aspas, né? A extrema esquerda sionista, né? É um partido que, enfim, não falava nem falava da questão da ocupação, né? Mas e de 2 estados, obviamente, mas enfim, no que outros elementos que caracterizam a esquerda, né? Como, vamos dizer assim, pós-capitalismo, alguma coisa diferente de capitalismo, tudo mais. O Meretz já não fazia um debate, não fazia um discurso desse tipo há muitos anos, né? Não tinha mais um representante que fazia esse discurso desde a época do Ilan Gilon, né? Que faleceu há poucos anos, que, enfim, era um marxista no Meretz. E ele diz que o Meretz não tem esse espaço, e também ele já foi, inclusive, falaram com ele, aventaram a possibilidade de ele entrar para o Partido Trabalhista como uma liderança, né? Que ele fosse aí o eleito para ser a liderança do Partido Trabalhista e pudesse refundar, vamos dizer assim, né? O partido, tirar das cinzas, né? Dar uma de fênix ali e fazer com que o partido ressurja. E ele também meio que falou, não, também não está muito afim disso, ele quer criar um campo novo, um campo que ele diz que não seja nem de esquerda, nem de direita, o que me deu calafrios, mas um campo novo em que práticas do passado sejam descartadas, né? Ou seja, a forma como o Partido Trabalhista se organiza, como o próprio Meretz se organiza, ele quer evitar que tenham porque esses partidos, tanto o Meretz como o Partido Trabalhista, eles já têm sua base, eles têm ali suas sedes, né, municipais e tudo mais, seus militantes, e ele não quer que essa base, né, acabe se jogando contra ele, porque ele entraria como um líder sem base dentro do Partido Trabalhista, né? E aí ele quer construir algo novo, alguma coisa ali que surja uma ideia que seja para além da esquerda sionista tradicional, né, que a gente vê hoje entre Meretz e o Avodá, e possa trazer outras pessoas do campo ali da centro-esquerda que sejam eleitores do Benny Gantz ou sejam eleitores do Lapid também. Enfim, vamos ver como isso vai seguir, né? Eu acho que, pelo menos pelo que ele tem falado, eu acho que vai ser um partido que ele vai ser um partido de centro-esquerda, né? Eu acho que a gente não tem hoje um partido de centro-esquerda aqui em Israel, né? Eu discordo muito dessa ideia de dizer que o Lapid, né, é o partido de centro-esquerda, que o Gantz é o partido de centro-esquerda. Não, são partidos de centro-direita, não são partidos de centro-esquerda.
Então, acho que pode ser um campo realmente novo, né? Surgindo aí, trazendo um pouco para a esquerda todo o debate. Vamos ver o que vem pela frente. Depois, né? Eu não tive tempo, como você falou, né, cara? Essa notícia saiu agora, pouquinho tempo antes da gente gravar o podcast, a gente não teve acesso, mas deve ser alguma coisa que vai ser discutida nas próximas semanas aí. Vamos ver o que vem. Bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da sociedade israelense esta semana. É isso, gente, como já é tradição, nosso terceiro bloco, vamos começar aí lendo o nome dos nossos ouvintes que podem colaborar e têm colaborado aí com o nosso podcast. Para quem pode e não ainda o fez, ficam os links, né? Obviamente, os links estão na descrição do episódio, vocês podem olhar lá embaixo. Mas o primeiro link para os nossos ouvintes que vivem, né, vivem no Brasil, é o apoia.se/ do lado esquerdo do muro. E os ouvintes que vivem no exterior também podem acessar a conta nosso financiamento coletivo pelo Patreon. E aí o link é patreon.com/ do lado esquerdo do muro. Como eu falei, os links para acesso estão na descrição do episódio. Bom, vamos então aos nossos ouvintes colaboradores e fica o nosso abraço. Alex Gruppenmacher, Alexandre Himmelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Carlos Besso, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniele Salgado de Oliveira, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Fabiana Vanderlan, Felipe Raimovic, Giovanni Orso, Glenda Rubenstein, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, José Orenstein, Leonardo Stuhl, Luiz Lederman, Maria Fison, Noah Vago, Rafael Stern, Roberto Dias Pereira, Roberto Tonani, Sérgio Goldbaum, Thaís Scheinberg, Adriano Versani, Alex Greenstein, Alan Tabakoff, Amir Oranes, Cláudio Dailac, Débora Segal, Eliane Cooperman, Gustavo Gorenstein, Júlia Rios, Léo Bueno, Liz Unikovski, Luana Lima, Marcelo Schilvarker, Marcos Paulo Januário de Souza, Maurício Lande, Mayra Weinstock, Michel Zales, Mila Chazeliov, Museu Judaico de São Paulo, Padu de Almeida, Raquel Penerol, Rosa Heinsheim, Richard Sirrell, Silvia May e Ael Einstein. Brigadão, gente, brigadão a todos vocês. E eu queria deixar também um abraço para o Alex Guppenmacher, que deixou aí um comentário, né, pelo Spotify, no nosso último episódio, sobre o comentário, né, que eu fiz sobre a minha posição de ter vindo para cá e, enfim, sobre o que eu penso da questão do Estado de Israel e sionismo e tudo mais. Está lá no último episódio, no finalzinho, né, eu dei um depoimento, vamos dizer assim, e ele deixou uma mensagem muito legal, né, explicando, agradecendo a minha posição e por conta de eu ter explicado aí sobre a minha posição sobre o sionismo e a legitimidade da autodeterminação dos judeus. É isso aí, gente. Brigadão e pelo apoio e por tudo mais, e vocês são muito importantes para a gente. Bom, gente, vamos então à nossa próxima notícia para tratarmos aí de um tema que já vem sendo discutido aqui na sociedade israelense há algum tempo, mas essa semana também aí tomou outras proporções maiores, já que desde que os reféns começaram a voltar da faixa de Gaza, né, foram liberados aí pelo Hamas, a gente começou também a saber o que aconteceu com eles, tanto no cativeiro quanto também antes deles serem sequestrados pelo Hamas. Já havia muitos casos de estupros, né? A gente já tinha casos de testemunhas e também casos em corpos das vítimas que foram na perícia, né, antes do enterro, foram averiguados e também foram ali detectadas vários casos de estupro. E durante todos esses 2 meses, a gente viu um silêncio muito grande da comunidade internacional, principalmente das organizações de mulheres, que não abriram a boca para defender as mulheres israelenses. Por algum motivo, as mulheres israelenses elas não entram no rol de mulheres que devam ser defendidas e devam ser protegidas de abuso sexual. A gente vê vários movimentos justamente contrários, né? Movimentos negacionistas, movimentos de mulheres que mentem e acusam as mulheres israelenses de estarem mentindo em nome de uma propaganda sionista. Só que agora, para ficar mais grave ainda, a gente vê as mulheres, né, que estão sendo libertadas pelo Hamas falando que sofreram abusos, não só mulheres, mas também homens, e pelo menos de todos os reféns que foram soltos até agora, pelo menos 10 deles relataram abuso sexual. João, depois de 2 meses, depois de muita pressão,
dos movimentos de mulheres aqui de Israel também. A gente viu a Organização de Mulheres da ONU dizer que há indícios de que houve estupros e ataques sexuais, violência sexual cometida pelos terroristas do Hamas contra mulheres israelenses aqui no dia 7 de outubro, há 10 dias, há 2 meses atrás. E aí, cara, que mais relatos chocantes a gente tem visto por aí? Não, Marquinhos, olha só, eu não vou falar sobre os relatos chocantes, não, porque, primeiro de tudo, eu acho que ninguém é obrigado a ter que lidar com a informação crua, assim, e eu me sinto mal quando eu leio e eu não, enfim, eu não quero contar, não quero, já contei na semana passada que eu não sei, enfim, até agora estou em dúvida se eu fiz certo ou errado. Pois é, mas a gente vai deixar o link da reportagem da BBC, que traduziu para o português também, então está em português a reportagem da BBC, que teve acesso a algumas dessas vítimas de violência sexual do dia 7 de outubro. E os relatos são de embrulhar o estômago. Eu vou deixar para quem quiser. Agora, eu só queria registrar uma situação que, em geral, Israel não divulga detalhes enfim, sobre os atentados, nem sobre os atos, da mesma maneira que não devem ser relatados detalhes sobre, enfim, quando alguém entra numa escola e dispara e mata um monte de criança, porque isso estimula outras pessoas, ou você explicita a crueldade, que é justamente o que o autor da crueldade quer que, enfim, seja espalhado. Quando acontece um atentado em Israel, Israel não divulga, não só para não encorajar os terroristas, mas porque também quer preservar a família e, enfim, os conhecidos, de terem contato de que esse horror seja conhecido por todo mundo. E nesse conflito, frente ao negacionismo que a gente está vendo, e outra vez eu vou falar sobre isso aqui, para condenar o que Israel faz com os palestinos, a ocupação e a crueldade da ocupação, ou é o bombardeio em Gaza, enfim, o que vocês quiserem chamar isso, né? E eu tenho certeza que cada um tem o seu conceito, e muitos deles são bastante legítimos para se referir à maneira como, enfim, como Israel se porta em relação aos palestinos em diversas situações. Você não precisa negar enfim, a barbárie que foi o ato do Hamas no dia 7 de outubro. Quem desconfia de qualquer informação que sai de Israel é porque está idealizando o conflito e o inimigo, porque, enfim, é óbvio que nem tudo é crível, mas, enfim, também é óbvio que o Hamas enfim, é capaz desse tipo de ato. Como não ser? Um movimento que há 30 anos usa o recurso de homens-bombas, né, para atingir seus meios, né? Como meio, na verdade, para atingir seus objetivos, que é espalhar o terror. Explodir ônibus com gente com cinturão de bomba que se suicida para matar outras pessoas, né? Enfim, no meio das ruas do país. Quem é capaz de uma coisa dessa? É óbvio que é capaz de fazer enfim, muitas coisas. Tem vários vídeos aí para mostrar, né? E eu não preciso detalhar nada disso. E as pessoas simplesmente duvidam da questão da violência sexual. E agora, finalmente, a ONU cedeu, né, e começou a aceitar indícios, né, que é muito pouco perto do que a gente já tem de provas, mas, enfim, está aí. Um avanço, pelo menos. Quem quiser ter acesso a isso, a gente vai deixar o link da reportagem da BBC. Então, para combater o negacionismo, lamentavelmente, esses casos estão tendo que ser expostos. Os vídeos estão tendo que ser expostos, só para que as pessoas entendam que houve crueldade do Hamas e que, enfim, a barbárie ela não pode justificar outra barbárie. É só isso que eu quero dizer. Porque a violência é uma linguagem, a resistência armada. É óbvio que é. É óbvio que a violência armada que a resistência armada é uma linguagem que muitas vezes é legítima, mas não toda resistência armada é legítima, porque nem todo alvo é legítimo, né? E os civis não são legítimos, e violência sexual não é legítima, e morte de crianças, e sequestro de civis, e tudo isso não é legítimo. Enfim, e eu acho que está muito claro que o Hamas é um grupo que utiliza basicamente de meios não legítimos, né? Porque os objetivos deles também não são legítimos, né? Que é expulsar os judeus todos que vivem aqui. Enfim, e se não for através da expulsão, é através da morte, ainda que a expulsão também signifique morte, né? Mas enfim, então a gente vai botar o link, abra, se quiser, se tiver estômago, lê. Vamos então à nossa última notícia do podcast para tratarmos aí do caso do advogado Yuval Kesselman, o advogado que na última semana ele foi morto, né, por um soldado israelense depois que estava no chão, desarmado, de joelhos, implorando pela sua vida. O soldado simplesmente
enfim, atirou nele por achar que ele era um terrorista. Essa semana continuaram as investigações sobre o caso. Descobriu-se, né, que o Yuval Kesterman, ele na verdade matou um terrorista. O outro terrorista foi morto por um outro soldado. E esse soldado aí é o Frija, desculpa, chegou, que estava na cena do atentado, que ele é colono, né, do grupo dos Jovens da Colina, né, o grupo de jovens terroristas que vivem na Cisjordânia. Ele simplesmente chegou na cena, ele atirou e ele feriu tanto o outro soldado que tinha matado um dos terroristas, como atirou. Na verdade, aí ele não feriu, né? Ele simplesmente executou o advogado judeu que tinha ajudado a matar um outro terrorista. Inicialmente, nada aconteceu com o Frija, inclusive ele deu entrevista para programas de televisão e foi chamado de herói, porque no início, né, não sabiam ali o que tinha acontecido direito, né, não sabiam nem que ele tinha matado um judeu. Foi chamado de herói, foi celebrado aí por muitos, depois que começaram a apagar os tweets, né? Eles começaram a celebrá-lo e depois os tweets foram sendo apagados, mas a celebração foi feita. Ele, nos primeiros dias, absolutamente nada tinha acontecido com ele, ele continuava andando armado. O Netanyahu na coletiva de imprensa da semana passada, né? O Netanyahu simplesmente falou assim: a morte, né, do Yuval Kesterman, isso acontece, né, quando a gente distribui armas, e é a vida. Ele simplesmente falou: é a vida. O que gerou mais uma onda de insatisfação e de, enfim, uma comoção, falando como é que você fala uma vida, o cara foi executado por um soldado israelense, e aí, enfim, abriu-se uma investigação, o soldado foi preso, mas já está em prisão domiciliar, ele já foi solto praticamente, está em prisão domiciliar, não está mais na cadeia, e possivelmente já foi informado que não saberemos direito o que aconteceu, já que o corpo do Yuval Kesterman foi enterrado sem sofrer maiores perícias. E aí, João, o que mais você fala disso aí, cara? Então, o que eu vou falar sobre isso, Marquinhos? Primeiro de tudo, a informação que eu vi, pode ser que eu esteja enganado, mas é que o Frija já está disponível para voltar a servir, okay? Que é um negócio absurdo. Tipo, Eu não tinha visto, não. Isso eu não tinha É, visto, não. pois é, ele vai voltar à base dele, se não me engano, em Mitzperamon, no sul do país, para voltar a servir. Agora, quem é o Frija, ok? E que tipo de público ele representa? Porque isso é relevante. Eu não escrevi isso no meu fio no Twitter, mas eu vou falar isso aqui no podcast. Quem é ele? Frija, ele é um membro do Noar Agvaot, que é a Juventude das Colinas. É o grupo de colonos extremistas que realiza ações terroristas contra os palestinos na Cisjordânia. Okay? E que também constrói assentamentos ilegais do dia para a noite. Ilegais, eu digo, não de acordo com a lei, com a comunidade internacional. A comunidade internacional, todos os assentamentos são ilegais. De acordo com a própria lei israelense. São boa parte dos assentamentos que a justiça intima o exército a evacuá-los. Okay? Então, ele é desse grupo. Ele diz que ele não se envolve na questão da bagunça e da violência, mas que ele sim viveu em Mar Hazim. Mar Hazim é o termo em hebraico que higieniza, né, o assentamento ilegal, porque o termo devia ser Itnahalut Bilti Hukit, que é assentamento ilegal, mas eles usam esse termo como se fosse Maoz, fortaleza. Mahaz é um outro termo também que se traduz como fortaleza, mas não no sentido militar, né? Então, ele viveu em algumas delas, ele é parte desse grupo, ok? É um grupo que não é exatamente organizado, que não tem um líder, que não tem uma estrutura interna, que é um bando de jovens, okay? Basicamente o grupo é formado por jovens, protegidos por advogados como o Ben-Gvir, que até vira parlamentar, ele era o principal advogado que defendia os membros desse grupo, das ações deles, que realizam desde a construção de assentamentos ilegais do dia para a noite, até jogar pedra em palestinos, pichar mesquitas, mijar em sapatos de muçulmanos quando eles entram nas mesquitas, porque eles têm que entrar descalços, né? Porque a lei da Sharia obriga que você retire os sapatos e lave as mãos e os pés antes de entrar nas mesquitas, então os sapatos ficam do lado de fora, eles vão lá e mijam nos sapatos. Tem esse tipo de ação que esses caras fazem. Um deles, por exemplo, está preso por jogar um coquetel molotov numa casa de uma família, no vilarejo de Duma, e por ter matado o pai, a mãe e um bebê de 1 ano. Enfim, e uma parlamentar, inclusive, diz que ele é
um sujeito justo e que deveria ser liberado da prisão porque ele é um sujeito puro, né? Enfim, uma parlamentar, obviamente, do partido do Ben-Gvir. Enfim, então, ele é membro desse grupo. E quando o caso aconteceu dos terroristas em Jerusalém, que a gente chegou a comentar na última edição do podcast, que eu falei para vocês que eu ia voltar nesse tema no final do podcast, no último bloco, porque um dos terroristas é um sujeito que teve 10 anos na prisão em Israel e foi liberado, depois de cumprir pena, e realizou o atentado. Então, fortaleceu o discurso da extrema-direita de pena de morte para terrorista, né? E aí ele realizou o atentado, e aí o Yuval Kastelman, que estava passando por acaso ali, que foi membro da Polícia de Fronteira quando serviu no Exército, que, enfim, que depois ele foi, se não me engano, oficial da polícia. Hoje em dia ele é advogado, estava morando na cidade de Mevaseret Zion. Eu morei ali também por um tempinho, que é na periferia de Jerusalém. Ele trabalha no governo, trabalhava no caso, né? Ele foi morto. Ele estava passando por ali, ele tem porte de arma, ele sabe usar uma arma, porque ele foi policial, e ele abateu os terroristas. Eu escrevi no fio que foi um só, depois eu vi que foram dois. Foi os dois terroristas. E aí, os dois soldados, né, o Frija e o seu companheiro, cujo nome a gente não sabe qual escutaram o barulho de tiros, abaixaram no carro, quando pararam, saíram, viram o Kastelman. O Kastelman percebeu que os soldados estavam apontando a arma para ele, ele gritou: eu sou israelense, eu sou judeu, jogou a arma, jogou a carteira de identidade dele, disse: pode olhar minha carteira de identidade, gritou Hadal, que é para em fogo, né, em hebraico. Dá para escutar ele gritando Hadal de uma das filmagens amadoras, de uma cinegrafista amadora que fez do alto do apartamento dela. Né? E ele grita, levanta as mãos, levanta a blusa, e mesmo assim ele é alvejado e morre, né? Ali. É uma situação totalmente absurda, porque mesmo que ele fosse um terrorista, okay, ele não podia ser morto ali. Ele estava rendido, com a mão para cima, sem arma. Enfim, os caras tinham dois soldados, inclusive era fácil de ter algemado ele ali e levado ele, de ter revistado, de ter feito tudo. Né? Ele levantou a blusa, mostrou que não tinha mais nada, jogou a arma, jogou o documento, era seguir apontando a arma para ele, o outro viu o documento, ia ver que ele é cidadão israelense com nome judaico, okay? Depois ia revistar e ver, ok, tá tudo bem, levar ele para a delegacia que seja, examinar tudo e pronto. Okay? E o tiro não foi disparado nem na perna para imobilizar o cara, porque a regra do exército, isso eu aprendi como soldado, e qualquer soldado que vocês perguntarem vai dizer a mesma coisa, é o seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer é gritar para parar e se identificar, em hebraico e em árabe. Você aprende como fala essa frase em árabe no exército. Okay? Se a pessoa não se identifica, você atira para cima e grita-se de novo. Se a pessoa não se identifica, você atira na perna. Okay? Enfim, até o momento que a pessoa para, e se ela continua andando em tua direção, aí você atira para matar. Enfim, da cintura até a cabeça. Na verdade, o que se diz é para mirar na barriga ou no peito. Né? Mas, enfim, é ultimativo isso. Só se a pessoa, o cara já estava se identificando, já estava rendido, estava parado. E ele foi morto, foi alvejado. Isso é resultado do discurso da extrema-direita de que terrorista tem que ser morto no ato, que é contra a lei, é ilegal. Israel é um Estado democrático de direito, pelo menos na teoria, e a lei e a regra do exército, inclusive, diz isso. Um soldado que descumpre a regra do exército, ele tem que ir a julgamento, ele tem que ir preso. E o sujeito foi preso depois de alguns dias e depois foi liberado. Esse cara, ele não devia nem ter uma arma na mão, porque os membros da Juventude das Colinas, e isso aconteceu com o próprio Ben-Gvir, eles, em geral, são dispensados do exército por causa do passado deles envolvido com questões criminais, porque eles cometem uma série de crimes como parte desse movimento. No caso, o Frija, ele não só não foi dispensado, como ele serve como reservista e deram uma arma na mão dele. E aí ele vai e comete um ato desse. O que isso mostra para gente? Que esse grupo inteiro de Hardalim, que são esses ultra-ortodoxos sionistas, né? Enfim, especialmente a Juventude da Colina, que é um grupo de criminosos, eles não só não têm a menor condição de servir o exército ou de ter uma arma na mão, como eles viam estar todos presos. Várias pesquisas feitas com esse grupo por antropólogos, e foi mostrado, inclusive, numa reportagem feita pelo Canal 12 ou pelo Canal 11, agora eu não lembro, há uns 2 anos que eu assisti, mostrava que a própria ficha da polícia mostrava que vários desses jovens tinham em comum uma série de características, como déficit de atenção, dificuldade de convivência social, enfim, que levavam eles a participar desses grupos por não conseguirem se inserir nos marcos formais, e que, enfim, porque não são todos os colonos que entram para a Juventude das Colinas. É uma minoria pequena. Mas essa minoria faz um estrago gigante, porque gente como o Ben-Gvir protege eles. Gente como o Smotrich protege eles. Quando o Ben-Gvir reclama que esse tipo de coisa acontece, ele está defendendo esses caras. Quando ele diz para o Gallant que ele não sabe diferenciar entre o inimigo e o herói, ele está mostrando que esses criminosos, na visão dele, são heróis. Isso não é um discurso, isso não é uma interpretação minha.
Ele fala, a Juventude Jacolina são grupos de jovens sionistas que estão fazendo o que tem que fazer. Okay? Essa é a opinião do Ben-Gvir, e é assim que ele se refere ao grupo. E não só ele, vários parlamentares, vários membros de grupos da direita, de movimentos da direita, publicaram fotos do Frija logo depois do ato, chamando ele de herói. E a gente tem todos esses prints no mesmo fio que eu publiquei também no Twitter, num comentário que eu fiz no meu fio, de vários membros da direita, inclusive parlamentares, que escreveram isso. Vários apagaram, mas vários se referiram como heróis. E ele deu entrevista para o Canal 14, que é a Jovem Pan daqui de Israel, foi tratado pelo Inoon Magal, que é o principal apresentador do programa, que é um dos maiores incitadores contra a esquerda, contra os árabes que existe na sociedade israelense, como um herói, e tratou esse cara como o cara que tinha abatido os terroristas. Depois que a verdade veio à tona, eles passaram um pano para a ação do cara. Eles falam, bom, numa situação como essa, não tem o que fazer, e isso é responsabilidade de quem permite que os terroristas possam sair da cadeia e fazerem atentados como esse. O responsável pela morte do Kasserman foi o Hamas, porque o Hamas assumiu a autoria do atentado, e não foi o soldado que estava tentando fazer o seu trabalho. Não, o soldado não está tentando fazer o seu trabalho. O soldado cometeu um crime que foi disparar contra uma pessoa que já estava rendida. Se ele não sabia se o sujeito era um terrorista ou não, ele devia ter visto o documento dele, devia ter imobilizado o sujeito, levado ele para a delegacia, e lá ia ter tudo sido examinado, verificado, e a gente ia ter evitado uma morte de um sujeito que não só era inocente, como tinha acabado de salvar outras vidas, porque ele abateu os terroristas no ato. Está sendo tratado o Yuval Kasserman como um herói, que é isso aqui, vai dizer para o pai dele que ele é um herói. O pai dele está chorando a morte do filho, que no dia seguinte ia completar 39 anos, que foi morto por conta de um discurso público ilegal e que vitimou, dessa vez, um judeu, que já vitimou no passado vários árabes e dessa vez vitimou um judeu. Okay? Como no caso de um sujeito na Cidade Velha de Jerusalém, há cerca de 4, 5 anos, se não me engano, já comentou sobre esse caso no podcast, que levantou a mão para fazer qualquer coisa, alguém achou que ele tinha gritado Allahu Akbar, que Allah é grande em árabe, e disparou contra ele, um segurança da Cidade Velha, da região do Muro das Lamentações, e abateu um sujeito que não tinha, enfim, absolutamente nenhuma intenção de realizar nenhum atentado. Enfim, antes você primeiro atira e depois pergunta, né? Muito parecido com o que muita gente no Brasil conhece de ação policial. Mas, lamentavelmente, essa é a situação que essas pessoas são encorajadas a tomar aqui em Israel. E vai continuar sendo assim, porque o Ben-Gvir distribuiu mais de 200 mil armas no país. E muita gente acha que terrorista tem que ser morto no ato, que é contrário ao que as próprias unidades de segurança dizem. Até porque um terrorista vivo, ele ajuda a evitar novos atentados quando ele é interrogado, por exemplo. Ele pode entregar outros atentados, ele pode mostrar se ele é um lobo solitário atuando em conta própria. Enfim, ele é importante vivo, mais importante vivo do que morto. Mas, enfim, tem gente que acha que é juiz e que acha que tem que aplicar a sentença no ato. Isso não é o que a lei manda, e o que lamentavelmente acontece é que a lei não pune as pessoas que descumprem a lei. Né? O que aconteceu com o Frige agora, eu espero que ele seja julgado e condenado pelo crime que ele cometeu e que ele sirva de exemplo para que outras pessoas não façam a mesma coisa, obviamente não só com judeus, né? Mas a gente sabe que na prática não é exatamente isso que acontece. Mas eu acho que tendo em vista que você colocou que ele agora aparentemente já está livre, inclusive, para voltar a ser soldado, dificilmente, né? Ele vai ser julgado, alguma coisa vai acontecer, enfim, em relação a esse caso. E eu errei, né? Porque lá quando eu compartilhei o seu fio, eu coloquei algumas observações, né? E uma que eu começo o fio dizendo, né, que o Frija cometeu um só erro, que foi ter matado um judeu, né? Porque se ele tivesse matado um árabe, nada, a gente não teria visto repercussão nenhuma, né? Porque como você falou, enfim, a pena de morte já existe, né? Eu coloquei lá no fio, né? Foram centenas de ataques que aconteceram nos últimos anos. E todos eles, né, a grande maioria deles, acabam com a morte dos terroristas. E muitas vezes são ataques de lobos solitários que foram da Intifada das Facas. Na Intifada das Facas, o cara vinha, tentava atacar uma pessoa, e, vamos supor, tentava esfaquear e não conseguia. A pessoa revidava, a faca caía. Então, o terrorista estava caído, de repente, no chão, sem faca, sem nada. Alguém ia lá e matava ele. 2, 3 policiais iam lá e matavam ele. A gente teve casos de crianças que vinham tentar atacar com uma tesoura escolar. E
matavam as crianças. Enfim, a pena de morte para os terroristas, ela já existe. Ela já existe no dia a dia. Qualquer pessoa que, como você falou, né, do Allahu Akbar, o cara vai meter a mão para cima, alguém achou que ele é terrorista, vão largar o dedo. E foi exatamente isso que aconteceu com o Yuval Kasserman. Aí o que eu falo que eu errei, né? Porque eu falei, se ele tivesse... eu falei, errou, né? Porque ele teria matado, se ele tivesse... errou por ter matado um judeu, porque se fosse um árabe, a gente, obviamente, não estaria vendo nenhuma repercussão. Ele realmente seria o herói, né? Que tentaram vender que ele era. Enfim, eu achava que pelo fato dele ter realmente matado um judeu, ele seria julgado, seria afastado, seria preso, enfim. E aparentemente, realmente nós viramos a ocupação, né? Porque a ocupação israelense é isso. Você criminaliza a outra população, ela também é isso, não é só isso. Mas na ocupação você criminaliza, você desumaniza o outro lado, que quando alguém morre, você não precisa investigar, afinal de contas é um criminoso, é um desumano, né? Ele não é um humano. É uma criança que joga uma pedra, merece morrer, né? Mais ou menos essa é a ideia. Então, na Cisjordânia, isso acontece e, obviamente, ninguém é punido. Já foram 8, pelo menos, né? Já foram pelo menos 8 palestinos mortos por colonos esse ano, desde o início da guerra, e nada vai acontecer. Absolutamente nada vai acontecer. E agora a gente vê a ocupação chegando aqui em Israel também. Um soldado mata um outro judeu, cidadão de Israel, porque achou que ele era um terrorista, e nada vai acontecer com ele. É isso aí, é isso aí. É a única democracia do Oriente Médio. João, acho que a gente fica por aqui, cara. Meia-noite, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui? Podemos ficar por aqui. Beleza, ficamos por aqui então. Gente, vem novidade aí, hein? Vem novidade aí, fiquem ligados. A gente vai colocar também nosso podcast no YouTube, para quem quiser acompanhar pelo YouTube. Vai estar lá para alguém. Se vocês estiverem ouvindo o episódio agora e não for pelo YouTube, fiquem sabendo que ele também está lá. E a gente tende também, enfim, quando a gente começar a produzir outras coisas de vídeo, também colocar na nossa página. Mas para quem quiser, quem tiver o costume de ouvir podcast pelo YouTube, também vai estar disponível. É isso, gente. Ficamos por aqui então e voltamos na semana que vem com o nosso próximo episódio. João, forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.